Zé Luiz Les diz, boa tarde! Tá começando o Joga nas 11, que legal ter você aqui com a gente, tá? Para você que tá no r7.com e também no YouTube dos Desimpedidos. A partir de agora, futebol, bom humor, vamos falar do majestoso, do empate, que mais? Novidades no mercado, né? Da bola no Corinthians, os gols dos jogos do Palmeiras e Santos, situação meio complicada do Flamengo no Cariocão. Para isso, a gente sempre tem a necessidade de duas coisas, você aí do outro lado e o auxílio luxuoso das pessoas que estão aqui, porque eles entendem, eu só finjo, tá? A gente vai começar, mostra aqui, só fala, nossa, ele tá com o mesmo cabelo do Dan, então é o André Ranieri, lá da 97, com o mesmo cabelo do Dan, e o Dan tá com o mesmo cabelo teu, André, e depois nós vamos contar o porquê desse cabelo, tá? É verdade, tem uma história por trás. Pô, Zé, muito obrigado pelo convite, né? Um abraço pra você, pro Rude, pra Bigóis também, né? Um prazer enorme, muito bonito aqui, fiquei impressionado. Você gostou? Achei muito legal. E olha, você gostou e ainda estamos em reforma, hein? Mas eu achava que fazia parte o charme, né? Não, dia 28 a gente estreia. Inclusive, tem uma pessoa aqui que participa dessa reforma, ele dorme aqui num puxadinho lá atrás e depois, quando acaba o programa, quando acaba as transmissões, ele vai lá e, reforma. Eu tô falando de Rudy Landucci. Ah, que honra. Eu não posso, vou me aplaudir. O André tá com o cabelo bonito, diferente do Danilo. Você é um sacana. Não, mas o amigo tem que falar. Você pega no pé do Dan. Não é verdade. Eu fui alertado sobre isso, viu? Foi, né? Ele falou, presta atenção, o Rude vai me sacanear do início ao fim. Não. Mas amigo fala. Mas enfim, a gente vai terminar a reforma aqui. As piadas que eu faço com o estúdio não são legais quando o Chico não tá, né? Tá bom. Obrigado. Ele que levanta. Obrigado. Levanta pra cortar. Gente, ela é uma querida. Ela veio com a camisa do time do coração. Mostra ela aqui com a camisa. A Bigóis. Palmas pra Bi. Grande garoto. Seja bem-vinda, Bi. Muito obrigada, Zé. Prazer conhecer vocês. Obrigado a todo mundo aí que tá assistindo. Obrigado pelo convite também. Eu não sabia se era pra vir de São Paulo ou não. Aí eu cheguei aqui e falei, não, eu posso tirar, né? Porque eu tô com uma blusa por baixo, porque aí a gente já sai de casa preparada. Vai que não pode. Mas já que pode seguir usando o manto do São Paulo, estamos aqui com o tricolor. Essa camisa de São Paulo eu acho muito linda. Eu gosto muito da tricolor mesmo, aquela de faixinha, mas essa é lindona também. Gente, então, vamos falar de um montão de coisa, mas antes, deixa eu colocar as arrobas aqui, aqui embaixo. @Desimpedidos, tá? Agora, @R7 Sports, @Record Plus e @Portal R7. Lembrando que, eu falei, a gente está ao vivo no r7.com, estamos ao vivo também no YouTube dos Desimpedidos, e lá tem um chat, você pode, inclusive, falar o que você quiser. Concordar, discordar, mandar receita. Ofender a gente, não, eu pelo menos. As pessoas podem me ofender. Ofender eu não gosto muito. Não, mas uma ofensa do bem, né, comigo. Ofensinha do bem? Do bem. As pessoas me ofendem. Não, mas é verdade, rola discussões bacanas. Né? Deixa eu falar. Começando aqui, ontem pela terceira rodada do Paulistão, na Neochemistry Arena, ou Neoquímica Arena, com gols de Gonzalo Tapia e Breno Bidon. Vamos ver os melhores momentos de Corinthians 1, São Paulo 1. Vamos rodar aqui, E aí eu quero que vocês até comentem da forma que vocês quiserem. Ontem tinha bastante gente, mais de 40 mil, né? 40 e poucos mil, né? Foi uma festa legal. Achei um jogo fraco, né? Dos dois times. Corinthians, então, nem se fala. O segundo tempo... Fala um jogo bom nesse começo de campeonato. Realmente, né? Eu não sei, vocês acham que isso do jogo não ser tão bom cai nessa cota da frase velha e boa? É começo de temporada? Com certeza, né? Com certeza. Eu acho que o estranho seria se tivessem boas partidas nesse início de Campeonato Paulista. As principais equipes aqui de São Paulo, e aí eu coloco o Mirassol também e o Bragantino, tiveram 10 dias, no máximo 10 dias de preparação. Todos os times estão rodando elenco, então eu acho que o natural é que aconteça partidas como essa, partidas equilibradas e com um nível não tão alto. Né? Não, André, o Corinthians jogou até 21, né? Dos 10 dias de preparação, a gente tem o primeiro que os jogadores estão chegando, o segundo que tem os exames para ver como é que tá, o terceiro que o cara vai para campo, e, tipo, o cara treinou o quê? 2, 3 dias, se a gente for ver no final, né? Ô, Bi, o que você achou desse jogo, querida? Eu achei o jogo do ruim contra o horroroso. Dois times muito ruins mesmo, não jogaram nada. Olha o gol do Yuri Alberto! Esse daí. Calma, eu falei assim, ele perdeu um pra acertar o próximo. Ainda bem que não teve o próximo, né? Porque a margem dele é essa. Mas o jogo muito, muito ruim, tanto São Paulo quanto o Corinthians. O Corinthians até teve mais chances, mas nada muito, muito claro, a não ser sair do Yuri Alberto. E o resultado acabou sendo o que foi o jogo mesmo. Horrível, ruim pros dois. Empate.
Né? Aí vai ter um outro gol perdido ainda no primeiro tempo do Corinthians com o Mateuzinho. Que foi então, o Yuri Alberto, ele é um jogador curioso. Esse chute é dificílimo de fazer, ele quase faz o gol. Exato. Aí o que é fácil, ele não faz. Ele não faz. Então eu vou dar uma opinião pro Memphis. Dê a bola ruim pra ele. Não toque bem para o Yuri Alberto. Deu uma sapatada. Bola marcada aí. Ele precisa se jogar no chão e bater. É verdade. Não, o Rony era assim no Palmeiras. Se você joga a bola bem, ele erra. Sim. Ele tem que sentir que ele foi tem guerreiro. que se sentir desafiado ali, isso, né? É basicamente isso. isso. É que o Yuri Alberto, ele oscila muito, né? Do bagre pro craque. Então Exato. fica sempre... Não tem um meio termo. Ele vai, a linha dele vai indo. Então agora ele tá na fase bagre, assim, completamente bagre. Daqui a pouco talvez ele entre na fase craque. Vai saber, né? Aí o gol, ó, foi um golaço, hein? Né? Gonzalo Tapia. Cruzamentaço do Danielzinho, que do São Paulo, eu acho que nesses jogos é o principal destaque. Sim. Chegou e tá ali tomando E a gente fez o jogo, Bi, do Palmeiras Mirassol, a falta que ele faz no Mirassol, a saída de bola, né? E ele Bela tá sendo defesa usado... do Rafael. Não, desculpa, Zé, ele tá sendo usado no São Paulo, às vezes até ele tá caindo muito pela esquerda, no Mirassol ele fica muito centralizado, e eu acho que é interessante ele, Marco Antônio, é um bom meio de campo, cara. O Corinthians reclamou de um pênalti aí no Yuri, não foi nada, na minha modesta opinião, foi de jogo, enfim, não rolou nada. E aí vai ter o gol que o Mateuzinho perdeu, é sensacional, não sei se é agora, vocês vão ver. Não é agora, mas enfim. Foi, o primeiro tempo até teve algumas coisinhas. No segundo tempo eu achei que o Corinthians vinha para cima, porque estava melhor, mais sólido. Não, o Corinthians ficou com a posse de bola, mas sem nada muito agudo. Na verdade, assim, o Corinthians ter a bola foi muito mais o fato, na minha visão, do São Paulo ter parado de jogar. Parou o São Paulo de jogar simplesmente também. Parou de jogar. Olha lá, ó o Mateuzinho. A oportunidade que ele tem, uma falha, aliás, da defesa do São Paulo. O Arboleda, primeiro tempo, jogou mal. Nossa, foi um jogo horroroso do Arboleda. Não sei se ele esqueceu como joga com uma linha de 4 ali, com 2 zagueiros apenas, mas ele foi talvez o pior jogador, né, do São Paulo nesse clássico aí diante do Corinthians. A torcida do São Paulo, que me desculpe, mas o Arboleda em clássico não dá. O cara pipoca muito. É mesmo? E ele vem numa decrescente muito grande desde 2023, tanto que em 2023 a gente foi campeão, sem ele sendo titular nos principais jogos. 2024 caiu um pouco mais, 2025 deu aquela... Começou aí, mas não foi. Então ele realmente está caindo muito de produção. Ele é muito bom pelo alto, mas ele falha. E em clássico ele falha muito. Eu lembro até, André, desculpa, eu com o palmeirense, a galera trazia uma discussão em algum momento. O Arboleda e Gustavo Gomes, gente, pelo amor de Deus, cara. Do mesmo nível, qual é melhor, né? O Gustavo Gomes, eu te entendo. Para mim, o Gustavo Gomes está anos-luz do Arboleda. Eu entendo que o São Paulino ficou um tempo carente, é normal, Sim. Eu já vivi isso também. E aí quando vem alguém um pouco melhor, você se empolga, mas assim, não dá para comparar. Ele é um bom zagueiro, É um bom zagueiro, mas... Sim, mas o Gustavo Gomes é um zagueiro histórico do Palmeiras. Você pega a média dele dos anos, né? E títulos conquistados também, isso conta muito, né, pro torcedor, o Arboleda. Agora, um outro ponto que me chama a atenção, e até a gente vem falando sobre isso há algum tempo, é do Lucas Moura. Sabe por quê? O que eu penso é o seguinte, o Lucas Moura, ele é um jogador acima da média, sempre foi a carreira inteira. Por quê? Porque principalmente aquela arrancada, aquela jogada individual dele era muito forte. Então no 1x1 era difícil de parar. E ele não perdia a bola, né? Só que ele perdeu esse 1x1. Então o Lucas Moura, sem essa jogada individual, ele é um jogador comum? É o que eu tô pensando. Eu acho que talvez daqui para frente no São Paulo, o Lucas não volte a ser aquele jogador que o torcedor ainda acredita. Ele tem que se reinventar em campo, né? Aí o gol do Corinthians, Breno Bidon, passe inacreditável de quem? Pedro Raul! Nunca criticou, né? Nunca critiquei Pedro Raul, rapaz. Ó, categoria do Pedro Raul. E você vê que o passe não era nem pro Bidon, ele ia dar o passe pro Yuri Alberto. Ele até olha, né? Errar o passe pro Yuri Alberto. Ele errou e acertou o Breno Bidon. E aí foi isso, olha lá, acabou o jogo e tal, né? Foi 1-1. O empate que, na verdade, não é bom para nenhum dos dois. Ou fica a sensação de que não é uma catástrofe para o Corinthians, que seria derrotado em casa. Não, eu até queria saber do sentimento da Bi, porque assim, eu acho que o São Paulino, antes do jogo, pensar no 1-1, achava ok. É verdade. Difícil, o Corinthians vem de título e tal. Sim. Agora, como foi o jogo, eu acho que o empate acabou sendo meio que derrota, ou não? É exatamente esse sentimento. Eu até escrevi nas minhas redes sociais sobre isso ontem. Antes do jogo começar, se tivesse falado pra mim, fecha no empate, na hora, apertei a mão, fechei. Mas o sentimento no jogo é que, meu Deus, segura esse resultado, gente. Ali tinha o quê? 5 minutos, segura o resultado, faz uma falta. Ali no lance eu não achei que foi falta. Teve muita gente que bateu na tecla que foi falta no Alan Franco, mas eu não achei que foi, não. Achei que o Alan Franco falhou. Mais um que fez um jogo até melhor
melhor que o do Arboleda, assim, mas também é outro que não vem muito bem desde a temporada passada, falhou ali naquele lance, foi crucial, gente, segura o resultado. Nossa, é muito difícil, parece, sempre contra o São Paulo, em clássico, o São Paulo sempre sofre no finalzinho, e ganhar na Neoquímica Arena ontem teria sido um espetáculo para um São Paulo que a gente imagina que vai brigar na parte de baixo da tabela, com 2 vitórias, aí já estaria... mais tranquilo. Muito Ô, Bi, eu vou mostrar uma coisa super legal. Vocês vão ver aí. Esse lance o São Paulo reclamou, eu também acho que não foi nada. Chega beira o ridículo reclamar, mas olha que ângulo legal da zoreba do juiz. Que isso, quer ver? É da zoreba dele, porque a câmera tá na orelha, quer ver? Mostra aí, vamos mostrar a câmera do árbitro, né? Ó que legal essa câmera. Pena que eles não liberam o áudio. Aí a jogada, né? E aí o gol. Eles não liberam o áudio, porque seria engraçado ouvir tudo isso, quer ver só? Fica olhando a imagem, ó. Aí comemora, tal, o juiz tá ali, ele vai lá. O juiz tá indo comemorar junto. Tá indo comemorar junto, pô. Aí, ó, quer ver? Nós vamos ver o Luciano, quer ver, ó? Ele vai até ali pra evitar uma bagunça entre o goleiro e é ótimo, velho. Aí, ó lá. Isso é muito legal mesmo. Não é muito legal? Parece... Olha aí, ó. Eu queria muito esse áudio, velho. Chato, né, parece um jogo de videogame, não né? parece, cara? Parece. Mas eu acho que é inspirado mesmo, viu, cara? Né? É bem legal essa câmera mesmo. Ali, ó, o lance do Bidon. E nessa câmera não parece falta, né? Eu concordo com a Big Boys. Eu tava do outro lado, né? Trabalhei nesse jogo e eu fiquei na hora com a impressão que foi um lance normal, uma dividida. Aí eu vi os lances, continuei achando que foi uma dividida e a visão do árbitro, pelo menos, é um lance normal. Um lance normal, eu também achei bem normal, mas a gente põe que é pra dar clique, entendeu? Porque isso... Cada vez tá dando olha, corte será que foi? aqui. Será que não foi? Foi com a mão, foi com o pé, foi com... Não, a gente sabe que não foi, tá? Mas enfim, né? E aí o jogo ficou no 1-1, casa cheia mesmo, ó, mostrando de novo ali, ó. Né? Na verdade, parece até que ele tropeça no pé do Bidon, ele dobra o pé, ele falha, né? Ele tinha que ter vindo pelo outro lado, ele vai por mas trás. Mas o continua ainda, o São Paulo dá muito espaço pro Pedro Raul dominar, virar o pé, errar o passo. Não, e é o que eu acho que eles pensaram isso, né? É o Pedro Raul. Parece o Pedro Raul, a natureza marca. E ele errou, ele acertou porque aconteceu. Mas você falou isso, por exemplo, o segundo tempo eu não consegui assistir, que eu já tava que a gente ia fazer o jogo do Paulistão. Mas o gol que o São Paulo faz, porque até aquele momento o São Paulo não fazia nada no jogo, o Corinthians teve alguma chance e tal. Eu acho que o nível de concentração da zaga do Corinthians era baixo, porque não estava sendo estimulado, você entende? E começo de temporada e tal, tanto que é um lance que o Danielzinho Você viu vai... o que acontece? O André não sobe. O André, quando ele faz... O André, ele erra, né? Ele erra o tempo. Aí o Gustavo tá... E o Carrilho, vocês notaram ali a vontade do a Carrilho? feijoada do Carrilho. Eu acho que os caras vão deixando, o São Paulo não vai fazer gol, não. Aí o cruzamento vai bem, o tapa. Sabe que parece quando a gente faz as peladas de empresa e tal, e você fala assim, não, tem um horário legal, consegui um horário legal na quadra. Qual horário? Sábado, meio-dia. No sol. Meu, chega uma hora que você não... Fala assim, não, velho. E é quadra descoberta, né? Não, quadra descoberta. Aí quando o time rouba a bola e você vê os dois indo pro gol, você fala, vai. Né? Seja o que Deus quiser. Tá miado já o futebol e vocês apostam um refrigerante pra ver se dá uma animada, né? Mas eu acho que é isso. O Corinthians teve um nível de descarga de energia no final do ano muito grande. Faz, 3 semanas, 4 semanas? Foi dia 21, né, gente? Então acho que é normal. E tá sem o Memphis e tá sem o Garro também. Quer dizer, o Garro ficou sem a temporada inteira, passada praticamente. E o Memphis, né, por mais que tenham alguns torcedores que peguem no pé, ele foi um cara determinante no Paulista, decisivo na Copa do Brasil e que inclusive acabou com o tabu contra o próprio São Paulo, marcando aquele gol. Né? Então, assim, faz muita falta, querendo ou não, ele faz muita falta. Sim, só de marcação, de puxar. Aquilo que eu te falo, o Rudy tá com a gente, a gente tá junto há um ano. Uma coisa que eu sempre falo, o Corinthians não tem um grande elenco, ele tem um 11 que compete. Sim. Esse 11 está desfalcado, esse 11 não compete. Fica difícil, né? Precisa ver contratação, qualquer jogo, E a gente vai falar já. Nós vamos continuar nesse papo, mas eu quero primeiro falar com você que está em casa, porque a gente está falando de Paulistão, né? Bola em campo no Paulistão e a brasa já está acesa. Dia de jogo também é dia de churrasco. Então vai de linguiça, vai de hambúrguer e costela para marcar um golaço. Manda a brasa, perdigão na brasa. Não perca, tá? Aproveita no dia de jogo. Vamos continuar falando, vamos fazer uma repercussão rapidinha do Majestoso. Do lado do Corinthians, autor do gol, Breno Bidon, né? E o Breno Bidon respondeu na saída do campo se esse empate contra o São Paulo foi um bom resultado, sim ou não. Roda o Bidon, vamos ver o que ele falou. Acaba se tornando um bom resultado pela forma que foi o jogo, mas eu acredito que a gente tinha total chance de sair daqui com a vitória.
A gente conseguiu criar bastante, teve um momento ali de desatenção que acabou saindo o gol deles, mas eu acredito que a gente conseguiu criar bem mais que eles, então feliz também por fazer o gol do empate. Infelizmente a gente não saiu com a vitória, mas agora é trabalhar que a gente tem outro clássico aí pela frente. E aí, Bidon, acho que foi isso mesmo, né? Foi isso. Acabou sendo um sentimento bom porque estava horrível. É o que a Bigóis ela falou. Se o Corinthians estivesse vencendo o jogo e no último lance o Tapia fizesse o gol de cabeça, o sentimento para o São Paulino ia ser de inverso. vitória, de 3 pontos. E no Corinthians eu acho que é mais ou menos esse sentimento, né? Se não de 3 pontos, mas pelo menos um sentimento de não ter perdido em casa para o rival. E detalhe, o Corinthians só perdeu na Neoquímica uma vez na história para o São Paulo. Verdade. E o São Paulo demorou 10 anos. Com o Carpini, né? Foi com o Carpini, Com o Carpini. exato. É, Naquela sequência maravilhosa, que depois ele ganhou a Supercopa. foi, isso Tirou mesmo. o Tabu, ganhou a Supercopa. Parecia, foi... descobrimos um tal. Não, descobrimos. Vem aí o novo alguém, sei lá. o comparando novo uau. O novo Muricy Ramalho, uns caras assim. Aí. Muricy, Pô, você vai me comparar com o Carpini, meu. Tá de brincadeira, eu vou embora daqui, meu filho. tá feia a coisa, né, Tá com Muricy? o joelho machucado, o Muricy. Mano, se fosse só o joelho, tava bom. Meu. A confusão que tá lá dentro. Verdade, mas vai se arrumando, né? Teve o impeachment, entre aspas, que ainda não rolou o afastamento, mas enfim. Quem sabe a história do São Paulo começa a melhorar a partir... E aí já a gente vai falar sobre isso, porque a gente tem uma sonora muito legal do Hernan Crespo. Mas antes, o Rudy falou, né? Precisa contratação, enfim, quando eu falei do elenco. Fora de campo, o Corinthians, como vocês sabem, se livrou do transfer ban, até que chegue o próximo, né? Mas se movimenta para anunciar novidades no elenco. A produção separou, vou pôr uma tela aqui, ó. Boa. Só para você ver essas movimentações. Por favor, produção, coloca aí para a gente comentar, né? Mercado do Corinthians anunciados. Gabriel Paulista, que já jogou, Matheus Pereira, que jogou, né? Ali encaminhados o Pedro Milans, que é aquele lateral super novo do Penharol, que viria para a reserva do Mateuzinho. Aí estão falando agora no Caio César, né? Do Al Hilal, também super novo, ele tem 20 Foi relacionado ontem, inclusive. Foi, né? Foi. Que ele não estava sendo, né? Ele não estava sendo aproveitado. Ele estava com pouco espaço, sendo pouco aproveitado. Ontem foi relacionado. A ideia, assim, a expectativa é que ele não fosse relacionado, já que, segundo algumas informações, trabalho de apuração de alguns colegas, ontem mesmo ele estaria a caminho do Brasil, né? Mas quando ele apareceu lá relacionado, mas é uma negociação que deve acontecer. Tava dentro do avião, foram buscar ele. Não, precisa de mais um aqui para Sabe aquela coisa que entra alguém no avião, senhor fulano de tal, o senhor pode, por favor? Ele, que eu fiz? Nada, o senhor está escalado, relacionado. Mas que é um jogador super importante, super interessante, o Caio César, porque ele é aquele jogador que todo treinador gosta, é um ponta. Ele é baixinho, né? Ele tem 1,68, se não me engano, ele é canhoto, joga na direita. E ele é driblador, então ele faz gol, eventualmente, dá passe para gol. E ele é aquele cara que tem uma dedicação defensiva também, que fecha corredor. Então, se ele chegar, eu acho que muito provavelmente, em pouco tempo, ele vai ser titular do Dorival. O que eu falei o ano passado inteiro de montagem do elenco do Corinthians que faltava? Você falou isso mesmo, um cara, canhoto agudo, pelas laterais, né? Que tem um menino da base, é Dieguinho, não? É o Dieguinho, que é a mesma característica. Mas é que é da base. Tem E que assim, ter pela tempo, primeira né? vez eu tô vendo, me parece, né? Quem sou eu para falar, com tudo que aconteceu ano passado, o Corinthians com um pouco de noção, né? Sim. Um pouco de noção, não fazendo loucura. Por exemplo, o João Ricardo do Fortaleza vem para ser reserva do Hugo e para fazer uma sombra no Hugo, e é um bom goleiro. Porque o Longo e o confiado. Donelli não mostraram confiança. O Longo super novo e o Donelli quando entrou... Como goleiro reserva, sim. Sim, eu acho bom. sim, também. Bom. É aquela coisa, talvez, no nível dele, quando o Hugo se machuca, o corintiano não fica desesperado. Exato. Né? isso, Fala, nossa, acho vou que ter é que pôr o Gustavo Henrique no gol de novo. É. Né? O zagueiro. Especulados, Bi, Vini Souza, do Wolfsburg, o Alisson, do teu São Paulo, e o Vitinho. Aí tem um problema, esse Vitinho do Tijuana, se ele vier, ele vai ser o quê? Vitinho 2? Então, mas eu não lembro desse Vitinho, não. Ele é médio em Cotia. Ah, é? Base do São Paulo. Base do também. São Paulo. Ah, que legal. Não jogou muito tempo no profissional, não. como Saiu todos, antes, né? Daqui, o como último todos. É. Saiu antes. Mas é um jogador interessante. Tem um X1 interessante. É mesmo? Ele é o Caio César, um plano B para o Caio César. Tem características parecidas. Se não me engano, ele é canhoto, joga pela direita também. Se vier o Caio César, não vem o outro, provavelmente. Agora, essa situação do Alisson aí, não te chateia, não? Eu acho que o que o Crespo falou sobre ele ontem é bem o sentimento do São Paulino, sabe? O Crespo não usou a palavra ingratidão, e eu até
vou usar a palavra ingratidão sim, porque o São Paulo teve com ele, assim, ele chegou para jogar numa posição e o Dorival reinventou ele numa outra posição. Ele teve a melhor temporada da carreira dele depois de não sei quanto tempo, ali como segundo volante, formando dupla com o Pablo Maia. Foi falado uma das melhores duplas do futebol brasileiro naquele ano de 2023. Aí, claro, ele tem problemas de depressão, tudo mais. Antes também o São Paulo ajudou ele. Teve problemas de lesão também. E agora, meio que, quando o São Paulo precisa dele de novo, ele não vai estar disponível para o São Paulo, ele quer pular do barco. A situação tá difícil mesmo. Aí o Crespo até falou que ele quer quem queira ficar no São Paulo. Eu acho que é isso. Assim? Eu vou mostrar, eu tenho o Crespo falando. Então é isso, se ele tá falando que ele quer ir pro rival, pro maior rival, então vai. Mas também não é só emprestar o cara, né? Porque aí também é muito fácil. Bom, a gente vai falar já, porque parece que a única solução é o empréstimo. Corinthians não tem dinheiro, São Paulo não quer troca. Eu vou mostrar já em detalhe, deixa eu só colocar o Dorival falando sobre... Ele fala exatamente o que o André estava falando, que é o Caio César no Al Hilal, ele, né, fala do jogador formado na base do Curitiba, tal. Vamos ver o Dorival, roda o Dorival aí, para ele falar tudo isso aí, quer ver? É um jogador que deve estar chegando aqui na terça-feira, correto? A partir daí, a apresentação, em razão também dos exames realizados, é um jogador que preenche uma função que nós não temos ainda. Tem velocidade, tem 1 para 1 muito interessante. É mais um jogador que chega aí para poder preencher o nosso grupo. E acredito que será uma posição fundamental aí para que possamos ter novas opções dentro de uma partida. O André, quando ele reclamava, dizendo, eu cheguei aqui, o soldado me prometeu 4, eu queria um jogador pela... É esse jogador. Prometeu 4 jogadores e entregou 4 transfer bans, né? Foi basicamente... Ele prometeu 4 movimentos no mercado. Não, foram 4 ao contrário, né? Você não vai ter os 4, você não vai ter 3, não vai ter 2, não vai ter 1, mas você não vai poder mais nenhum, né? Mas não é? É o jogador que ele, entre aspas, pedia. O Dorival, ele adora esse jogador, né? Para quem a Bigóis ela vai lembrar, na Copa do Brasil de 2023, que o Dorival foi campeão, teve um jogador que viveu o Prime, né? Uma expressão que está sendo bastante utilizada no São Paulo naquele momento com o Dorival, que é o Wellington Rato, que é esse jogador extremamente dedicado na marcação. Ele era, pelo menos naquele momento, hoje em dia já está na descendente, e que também tinha essa característica, né, principalmente de puxar para dentro, bater ou dar um passe para gol. Então talvez ele esteja querendo emular o que foi o Wellington Rato naquele time do São Paulo agora, com Caio César ou com algum jogador dessa característica. Boa, vamos mudar para o lado do São Paulo, porque é em cima do que a Bi estava falando, a Bigóis estava falando das declarações do Crespo, eu separei 2 delas, inclusive uma tem uma pergunta tua, viu, André? Eu acho, se eu estiver errado, me corrija. Arrebentou, hein? Mas me corrija se eu estiver errado. O Hernan Crespo foi questionado, né? Falou, qual jogador do Corinthians você queria envolvido nessa, vamos dizer, pseudo, porque não, né? Troca com o Alisson. Vamos ver a resposta dele, quer ver? Você hoje, pelo que você observou do time do Corinthians, quem que você pegaria do time do Corinthians para reforçar o São Paulo numa troca com o Alisson? Ninguém. Eu pego meus jogadores. E se Alisson, como falei, tem a possibilidade de sair, vamos a contentar, não tem problema, não é um problema. Todo mundo que, por motivos, não é uma questão está bem ou está mal, não estão contentes com a situação, a gente vai ajudar. Como em seu momento ajudou o Jandrei, ou que não estão cômodos no São Paulo. Aqui em São Paulo você tem que estar bem e tem que tentar de onde toca tentar ayudar. Si uno con la cabeza no está dentro de São Paulo, a idea es ayudar para salir. Va a ir para Corinthians, no es un problema mío. Es una escolha dele, eventualmente. Eu acho de Corinthians, não preciso ninguém. Bigóis. Rapaz. Vai. Foi dura a resposta. Assim, jogou pra torcida? Jogou pra torcida, mas eu acho que foi em cima dos nomes que foram apresentados pra ele, né? Vamos combinar. Tipo assim,
Eu também não quero o Martínez. O Martínez nem voltou da Venezuela ainda e falaram que ele estava ontem num parque aquático, saiu umas fotos dele num parque aquático. Aí tá de sacanagem também um cara desse. Né, pra preparação pra temporada. E o Corinthians é verdade que o Dorival dele. falou que ele não responde ele? É verdade. Então, tem não responde. Acho que ele sacramentou o fim dele no Corinthians. Não, tem um tal de Hugo e um tal de Renato, que eu não sei nem quem é, gente. O Renato é o lateral esquerdo. O lateral esquerdo. Sei, do Corinthians. Leva, que a torcida ama de paixão. Não, pode sugerir um, peraí. Hector, como é que é o... Esse daí também foi. Esse é legal, leva, esse também tava no Pedro Raul depois da assistência. Não, mas no Pedro Raul ainda é um jogador. O Hector eu não sei o que ele é, mas você podia levar. Não, e eu falei assim, a hora que eu vi os nomes, eu falei, gente, eu não conheço o Renato. Então, se eu tivesse que escolher alguém, eu ia pegar o Renato, porque nenhum desses daí vão me servir. Eu já conheço. Entendi. Agora, o Renato, pelo menos, eu tô com uma interrogação. Vamos ver quem é esse tal de Renato. Mas eu acho que o Crespo falou em cima disso. Desses nomes que apresentou, ele não quer ninguém. Então, não serve desses nomes ninguém. Porque, querendo ou não, o que serve do Corinthians foi o que você falou. O Corinthians tem um bom 11 titular. A hora que você começa a pegar jogadores substitutos, não é um time bom. Então, trocar 6 por meia dúzia também... É um pouco a situação parecida com o São Paulo. Mas e o Alisson? Como é que... Você que trabalha com isso, trabalha direto com a torcida de São Paulo, o torcedor de São Paulo tá sentindo mesmo do Alisson uma ingratidão? Tipo, pô, velho, você sente isso? Eu acho que vai sentir. Eu acho que vão sentir sim. Porque mesmo ano passado, quando ele voltou jogando mal, a torcida ainda tinha um carinho por ele. Porque é sentimento de gratidão mesmo, por tudo que ele nos deu em 2023, tendo formado uma dupla maravilhosa com o Pablo ali. Então, acho que a gente confiou nele, sabe? Que ele poderia voltar a esse bom futebol. Mas agora, nesse ano, ninguém mais tem paciência com ele, não. Entendi. Tipo, foi um jogo ali, depois já não foi mais relacionado. Então, ninguém mais estava com paciência, não. Justamente porque ele quer. Ele falou, não, eu posso ir pro rival. É muito ruim você se colocar à disposição de um rival. Se você quer ir para lá, fica quieto. Não precisa falar que você quer ir, não. Se acontecer, aconteceu. Não precisa falar, não, eu gostaria... Não, gente, nada a ver. Aí eu acho que é ingratidão. Sim. E eu acho que ele tá sendo muito fácil ele ir pro rival, né? Não teve uma dificuldade. Parece que ele tá até mais feliz querendo ir do que ele construiu no São Paulo. E assim, na história recente, a palavra ídolo é loucura, né? Na história de São Paulo tem muito cara... Sim. Mas a história recente, esses caras são meio que ídolo. O Luciano molecada, é ídolo. Molecada que tem 15, 16 anos, eles não viram Josué, não viram Mineiro. Não viram. Então essa galera vira... Ceni. Então, e a entrevista do Crespo, que assim... Eu admiro muito o Crespo, cara. Não é qualquer maluco que fica numa situação dessa. Sim. E ele fica ali, o cara tem caráter, o cara... E assim, ele é muito claro. Tudo bem, essa ele jogou pra torcida, faz parte. Mas ele é muito claro. Quando ele explica a situação, explica a realidade, deixa claro, até onde pode ir, ele vai. Até onde vai, né? Então, e ele é um cara que sabe Mas eu acho que a Elisa, ele nem jogou pra torcida. Eu acho que ele tá mais incomodado. Me pareceu ele muito incomodado que o Alisson quer ir. Tá ligado? Me pareceu ele, tipo assim, porque o barco, ele tá afundando. Não vai afundar porque é o São Paulo, mas ele tá afundando. E assim, ele tá vendo os caras que são de verdade ali, entendeu? Os caras que estão com o barco afundando, ajudando com a canequinha a tirar água. E o Alisson parece que tá pegando a mangueira e jogando água dentro do barco, entendeu? Então isso no futebol, isso é inadmissível, Zé. O cara que tá no dia a dia ali e não tá na hora que o barco tá afundando, tá não. É o São Paulo, gente. Não tá falando, com todo respeito, no Mirassol do Novo Horizontino. Então, assim, eu acho que o Alisson, vou falar um português claro, está fazendo uma cagada, com todo respeito. Eu acho, porque o Corinthians também não está na melhor situação do mundo. É porque o Corinthians ganha um título que apaga muita coisa. E ele está saindo onde ele é ídolo recente, e ele está indo pro Corinthians. Poderia ir pro Vasco, sabe? Eu acho, pro Galo. Eu não sei, eu penso diferente assim. Acho que a pessoa tem direito de ir onde ela tiver a fim de ir. Não, isso Mas sim. como a Bi falou, eu acho que você tem que ter um pouco de respeito e carinho por onde você está, pelo menos dar uma declaração, né? Tipo, olha, tô sabendo, mas quem cuida disso são meus empresários. Eu sou super grato a tudo que aconteceu comigo aqui no São Paulo, tô treinando. Eu acho que são 2 pontos aí e distintos, né? O primeiro é em relação ao torcedor, porque o torcedor ele vai ficar chateado se o Alisson, que foi um jogador importante na história recente do São Paulo, vai para um rival, independentemente da forma que isso Como é que você acha que nós corintianos ficamos com o impronunciável goleiro do Palmeiras? Aí então, ele não acha que o jogador tem direito de ver. Aí ele já mudou a opinião dele. Exato. Porque aí, ô Neto, o que você acha, Neto? Aí, meu irmão, aí você mudou a opinião. E aí, Neto? Eu vou te levar pra Disney, fica comigo, meu irmão. Não, eu tava bravo, mas agora eu falo o nome dele, Carlos Miguel. Então, assim, o torcedor do São Paulo vai ficar chateado e vai
vai macular um pouco a imagem do Alisson no São Paulo. O outro ponto, que é relacionado ao Crespo, eu acho que é muito mais a postura do Alisson para a forma como ele está forçando essa saída. Dependendo de como ele fizer, o Crespo vai levar numa boa. Isso não tem informação, mas é um feeling de quem está ali, querendo ou não, trabalhando com futebol há algum tempo. Então, o Crespo ele se mostrou irritado, pelo que parece, pela forma que aquilo estava sendo conduzido, entendeu? Então, não sei se é uma pressão maior, porque o Alisson, ano passado, não teve oportunidade. Ele, por exemplo, foi preterido. O São Paulo não tinha Marcos Antônio, Bobadilha, Pablo Maia e o Rodriguinho ia lá e jogava. Então, o Alisson praticamente não jogou, não ganhou oportunidade. Deve ter se sentido escanteado. Perdeu espaço. Agora, eu acho que a forma como ele está fazendo para tentar essa negociação é que provavelmente está incomodando o Crespo. Entendi. Vou colocar o Crespo de novo, acho que agora tem a tua pergunta. A última foi do PDV da Bandeirantes. Não, então, mas a tua tá aqui. A segunda dessa aí, eu acho, porque o Crespo, entre outras coisas, fala do momento político, né? Quer ver? Roda o Crespo. Vamos ver. Ganhou a democracia. Simples como assim. São Paulo está unido, está forte. A ideia é estar todos alinhados. E como eu falei, ganhou a democracia. Agora é o momento de continuar assim, de construir, de estar alinhados, de estar unidos. Isso. O mundo São Paulo, aprenda que estas coisas não podem acontecer nunca mais. Para não repetir. Porque, como falei sempre, São Paulo é maior que todos nós juntos. Então, agradecer a vocês as coberturas que fizeram, agradecer a torcida, agradecer aos jogadores, atletas, todos fechadinhos, todos os funcionários, todos fechados, para tentar colocar São Paulo na frente. Espero outra vez que a política, neste ano difícil, complicado, não se intrometa outra vez no grupo. E que volte, por favor, o futebol no centro do projeto. Foi tua pergunta essa? O começo é que tem um trecho de uma pergunta e de outra. Foi uma moça que é de uma mídia segmentada, eu esqueci o nome dela, então até me desculpo por isso. Juntamos isso. E aí essa segunda parte... Foi a Isabela do Lance. Foi a Isabela do Lance, é isso. Perfeito. Tá. E aí depois eu reforço, ele até brinca, né? Fala assim, falei, pô, Crespo, vou voltar para questão política, né? Ele faz uma brincadeira, mas ele é muito claro. E eu senti, né? Porque tem o que ele fala e tem as entrelinhas. Eu, particularmente, senti até um certo alívio ali do Crespo. Então, eu acho que talvez agora, não que ele não gostasse do Casares ou que ele goste do Arry Macis, mas pelo menos, eu acho que o pior já passou e agora, se tudo der certo, a gente vai focar no futebol. É a sensação que eu tive. É a sensação que você teve, Bi, também? Sim, foi as duas. Acho que tanto a outra também, pergunta meio que ele quis jogar pra torcida, eu acho que foi também um esclarecimento pra torcida. Porque a gente precisa que quem tá lá dentro também fale com a gente, dialogue com a gente. Porque a gente fica sabendo de tanta coisa e às vezes ali no campo mesmo é importante você ter um cara do tamanho do Crespo, do nome do Crespo. Por isso, inclusive, que eu acho o Crespo muito importante. Discordo dele algumas coisas como treinador, acho que ele é muito fiel àquilo que ele pensa e às vezes precisa mudar. Agora ele tá mudando um pouco, mas mesmo assim é um cara que tem peito para chegar numa coletiva e falar isso, porque ele é Hernan Crespo, ele não é qualquer um e ele é muito sincero. Então eu gosto muito, acho que a torcida também compartilha desse sentimento, da sinceridade do Crespo. Ontem eu assisti a coletiva toda e ele realmente, na coletiva toda assim mesmo, ele tentou ao máximo dar esclarecimentos ao torcedor, ser verdadeiro, e isso faz total diferença pra gente. Boa. Situação política de São Paulo, eu resumi, mas você quer resumir um pouco, André? Eu já expliquei. Bom, basicamente assim, o grupo do Casares, ele tinha ampla maioria no Conselho Deliberativo, que tem cerca de 250 para arredondar conselheiros ali. O presidente do Conselho Deliberativo é o Outem Aires, que é o Casares dentro do Conselho Deliberativo. Fizeram de tudo para que o Casares, o Outem, né, fez de tudo para que o Casares tivesse a vantagem, né, dentro dessa votação, mas não foi suficiente, porque os 2/3 prevaleceram, os conselheiros, e principalmente a oposição, conseguiu o quórum mínimo e conseguiu os votos necessários para afastar o Casares. Agora entrou a Arry Macis, que é o vice do
Casares, e que, em tese, um vice-presidente, ele é um presidente articulador político, isso em todos os clubes, só que o Arrim Assis, ele simplesmente estava fora, viajando na maionese, agora ele caiu de paraquedas ali, vai ter que ser o presidente do São Paulo, mas resumindo, assim, em uma frase, basicamente o Casares, ele foi o boi de piranha, depois que ficou insustentável. Então ele foi jogado ali e foi eliminado, digamos assim, mas o grupo que apoiava o Casares ainda é muito forte dentro do São Paulo. Boa. Explica o teu cabelo, vai. O Rudy vai falar um negócio, mas eu quero saber por que você e o Danilo Soto, que trabalha com a gente... O André? Você acha que tá muito melhor, André? Vocês soubessem como é ruim fazer esse negócio no cabelo, como arde. Eu fiz já. Você já fez? Eu já fiz há alguns anos. Eu fiz junto com o Danilão, foi até no prédio do Danilo, era uma aposta, né? Eu trabalho na Energia e tem um programa que chama Tempo de Jogo, na hora do almoço. Ótimo programa, hein? Já ouviu? Eu também ouço. Completou um ano, não foi isso? Completou um ano. Parabéns. E a aposta é essa. Como pouca gente acreditava que ele sobreviveria um ano, a gente fez essa aposta. E ele sobreviveu. E a gente foi pagar. Quer dizer, 2 pagaram, eu e o Danilo Soto, e 2 pipocaram, porque o Marcelo Lima e o Rafael Sgrilles compraram spray cabelo maluco, sabor chiclete. Não, é isso legal. não pode. Isso aí é dar um migué na aposta. Não pode fazer isso, E tá, quando gente? completar 2 anos, vocês vão fazer o quê? Então, eu acho que primeiro eles têm que pagar a aposta que eles não pagaram. Tem que pagar a Isso é aposta, verdade. tem que cobrar. Não, eles pagam a de 2 anos e vocês não. Não, mas eu poderia ser pintar careca, cortar careca o cabelo, eu cortaria. Fazer cavanhaque, eu sugeri de fazer tipo sei lá, aquele bigode que desce assim, sabe? Tipo do Breaking Bad. Tira todo o resto e deixa só. É legal isso, hein? Embaixo, né? Não, É, eu vou propor uma coisa. aqui, Se ó. fizer... todos lá têm barba? Não, né? Todos têm barba. Todos O Lima Ó, tem que ideia cavanhaque. que eu tive. Se der 2 anos, vocês fazem meia face. Tira metade da barba. E o Zé vai fazer aqui em Não, eu não vou. Eu não vou, mas eu vou convidar eles pra vir aqui pra pagar esse bicão. Meia cara de barba, né? Eu topo, Isso é topo. genial. Eu faço. Gente, deixa eu falar rapidinho. Rudy, olha pra lá. nossa lente ali. Eu quero saber de oferta. Eu adoro. Vamos falar de Magalu então, Zé. Milhares de ofertas com frete grátis. Entrega rápida para todo o Brasil e cupons todos os dias, tá bom? Baixa aí o app Magalu, ó. Baixa aí o app Magalu, Zé. Valeu, Rudy. Eu quero falar uma coisa, porque a gente continua falando de São Paulo, mas agora de uma outra forma. Porque o São Paulo é um dos times ainda vivos na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que a gente está cobrindo aqui com Desimpedidos. Interessante, tá? inclusive, tá? Né? Entra em campo hoje às 9 da noite contra o Botafogo, pelas quartas de final do torneio. Quem passar, enfrenta o vencedor de Palmeiras e Ibrachina, que é a sensação, né? Que entra em campo às 6h30. Na outra chave, o confronto definido é Grêmio e Cruzeiro em Taubaté. Gente, o que vocês acham, Bi? Clássico paulista na semifinal da Copinha? Respeito o Vamos ver, Ibrachina. ó, tá ali, ó lá. Respeitar o Ibrachina. Olha lá, dá uma olhadinha. Sim, não, com todo o respeito, né? Grêmio 3, Ceará 0, Guanabara 0, Cruzeiro 3. E aí a gente tem ali, ó, Palmeiras e Ibrachina, São Paulo e Botafogo. Bi, como é que você vê esse São Paulo-Cotia? Acho que é o alívio da torcida nesse início de ano, né? Né? Os meninos estão jogando muito bem, o Alan Barcelos faz um trabalho incrível há anos na base do São Paulo. Inclusive, o São Paulo precisa dar um jeito de não perder ele e prepará-lo para ser um treinador do time profissional num médio espaço de tempo, mais ou menos. É um treinador que perdeu, né, 3 jogadores agora para a última partida, 3 jogadores muito importantes, o Igor Felisberto, o Paulinho e o Pedro Ferreira, e mesmo assim conseguiu ganhar. Agora o Paulinho volta de novo para jogar esse jogo contra o Botafogo. Pode que é o centroavante, né? É o centroavante, né? Aham. Inclusive dá pra jogar no time de cima, hein? Ele entrou entrado, no meio da semana. E tem o contra Nicolas Migração. também, né? Que é outro que Que ontem jogou muito bem também, o tempo que ele precisou estar em campo, ele foi bem. Então é um time muito bem treinado e que a gente confia muito no trabalho do Alan. É difícil o jogo contra o Botafogo e do lado de lá vou torcer pro Ibrachina, com certeza, não tem jeito. Brasil e Ibrachina. Ibrachina. Não, mas o Deixa eu... Palmeiras vem Ô, Rudy, nos pênaltis aí, ganha. Mas, ô Rudy, se a frase que a gente sempre brinca, a base vem forte, se aplica a alguém ultimamente, é o Palmeiras. Não tem a menor dúvida, né? Como é que você vê esse Palmeiras e Ibrachina? Zé, esse time da Copinha do Palmeiras, o certo seria ter Estevão, Hendrick, Eduardo Conceição, Vitor Reis, Luiz Guilherme. Essa molecada já foi Você vendida. quer uma seleção, é isso? E já fez 1 bilhão pro Palmeiras, essa molecada que eu tô dizendo, tirando o Conceição, que vai vender bem. Assim, eu tenho 41 anos. A minha geração sempre viu o Palmeiras comprar muito e viu o São Paulo revelar, o Corinthians revelar, o Santos nem se fala. Então, assim, eu tenho muita alegria de falar que o Palmeiras aí, graças ao João Paulo Sampaio, a estrutura que tem,
e o João Paulo é um divisor de águas no Palmeiras, na história do Palmeiras, né? O Cícero Souza e tal, que mudou isso, né? Eu acho que a base, eu acho que a primeira coisa é ela entregar, na minha opinião, performance. É o jogador subir e performar. E depois a parte financeira, né? Eu acho que, comentando um pouco de São Paulo, o São Paulo tem feito o contrário. É financeiro e a performance dos jogadores mas não não é só, é assim, É. quando o Palmeiras tem uma base sólida, uma base que eu digo, a base do time Palmeiras, e consegue fazer isso. Mas o São Paulo, o Corinthians não, e o sim, Santos, a era gente o vem contrário antes, né? Era o E o contrário. Palmeiras, o que eu fico feliz é essa molecada. O Endrick dá um título brasileiro pro Palmeiras. O Estevão dá uma performance espetacular, com gol em Mundial, tal. E aí depois ele sai por um dinheiro absurdo. E assim, a base do Palmeiras... Saem com título, né? Os jogadores saem com título. Exatamente. E assim, André, a base do Palmeiras está num momento tão absurdo de bom que até jogadores medianos, eu não vou falar nome aqui porque a torcida persegue, eu até encho um pouco o saco isso, mas jogadores medianos, eles são vendidos a muito mais do que o normal, na minha opinião, porque a vitrine é a base do Palmeiras. O Vitor Reis, ele foi vendido por um preço astronômico, assim. Loucura. Ele é um bom zagueiro, mas assim, o que o Palmeiras conseguiu... Só que para o Palmeiras vender dessa forma, tem que estar estruturado financeiramente. Eu acho que esse é o grande diferencial do São Paulo e do Palmeiras. Os dois ainda revelam muito, só que o Palmeiras, ele não está com o Pires na mão. O São Paulo está com o Pires na mão, 5 milhões de euros é o preço padrão para você vender qualquer jogador. O Santos também. O Santos Santos vendeu o também. Souza aí. Ainda vendeu por 15, ainda que vendeu por 15. Então, mas é capaz de vender por 40. O Corinthians até o ano passado estava assim, agora milagrosamente conseguiu estar segurando, né? Talvez tentando um preço melhor por Bidon, sei lá, Guinegão, o André. Né? Não, e só para terminar, assim, você vê o Palmeiras, e não é só o João Paulo Sampaio, tem muito cara que trabalha com ele lá, eu conheci muita gente boa. E eles vão captando na copinha, parece que já contratou um cara do Vitória. Sim. E já contratou, então assim, cara, é uma loucura E isso, é uma assim, engrenagem muito bem feita. Luiz Pacheco, de 17 anos. É o volante. Que jogou ontem. Não, jogou demais. Jogou contra o Mirassol. É o jogador que vai fazer com que o Abel, em tese, desista de um reforço na primeira volância para substituir o Aníbal. Aos 17 anos, você já fala isso dele? É? O próprio Abel falou na coletiva. Ele falou na coletiva. Os dois jogadores ali da função, de 5 mesmo, serão, segundo palavras do Abel, o M. Martinez e o Pacheco. O Pacheco foi muito bem, ele é um jogador que ele tem uma pegada muito forte, então ele tem uma marcação muito forte, só que ele também sabe jogar com a bola no pé. Então ele é o jogador que ele atua os 90 minutos de participação intensa, né? Seja marcando, seja criando. Ele tem passes verticais, o que muitas vezes é difícil para um camisa 5, que ele dá aquele passe mais de lado, só para iniciar a construção ofensiva. E ele tem lançamento longo. O Aníbal fazia muito isso. Isso, o Aníbal era muito passe de lado que o torcedor reclamava. Mesmo na melhor época dele, né? Porque o final agora dele foi muito ruim. Foi trágico. E o Larson seria o camisa 8 reserva. O Larson 8 e também foi muito bem. E você vai te falar um negócio? O camisa 5 da Copinha, o Coutinho, joga muita bola também. Tá. Então, assim, Zé, é absurdo. Agora, eu acho que a torce para outro dia e fala, desgraça. Não, mais um, de novo. E eu acho que a fala do Abel, o Abel é um cara muito inteligente. Eu vou colocar já. Ele não tem ponto sem nó. Eu acho que ainda é indo um pouco para desinflacionar o mercado. Porque quando o mercado sabe que o Palmeiras está desesperado por uma posição Exatamente. E tem dinheiro, então eu acho que é meio dizendo assim, ó, tudo bem. Não quero tanto porque eu tenho. Entendeu? Tipo, ele chega na loja e fala assim, quanto custa esse óculos aí? Tô precisando muito, cara, R$1.000. Não tô precisando não muito não, então é 500. O Palmeiras é o gringo na praia, sabe? Vê o água de coco brasileiro, quanto custa? R$15. Aí vem o gringo e fala, não, 45. Exatamente. Aí o Abel começou a falar português, falando, não sou gringo não, cara. É meio que isso aí. Deixa eu mostrar pra vocês, o Palmeiras ganhou do Mirassol, já que a gente tá falando de Palmeiras, né? 1-0, o gol do Flaco. A gente transmitiu esse jogo. Roda o gol aí. Rudi, o que foi esse jogo, resumindo rapidinho? Zé, pra mim foi o melhor jogo do Palmeiras, né, dos 3 da temporada, não à toa foi o terceiro, porque vai pegando o ritmo, né, vai entrosando, o time mesclado. O Palmeiras jogou muito bem os 30 primeiros minutos, depois o Mirassol deu uma equilibrada na transição, né, no contra-ataque. E a gente cobrava muito na transmissão que a gente fez aqui, a bola aérea, a bola parada do Palmeiras, o ano passado foi a parte negativa, né, o Palmeiras perde o título de Libertadores defendendo mal, bola parada, e não faz gol de bola parada, o que o Abel sempre foi muito bem. Nesse jogo o Palmeiras cobrou o Sousa, ele bate muito bem essa falta, mas os escanteios foram mal batidos, jogada ensaiada aqui não deu certo. A única jogada, e a gente falou na transmissão, que foi bem batida, não à toa o Flaco deu um gato no meio da área, voltou no segundo pau, ganhou do Reinaldo, fez 1-0. E o Palmeiras, em vários momentos da era Abel, da maior era da história, se bobear do Palmeiras, quebrou defesas na bola parada.
e é uma característica que se perdeu muito ano passado. Eu espero que volte a melhorar esse ano, porque o Palmeiras precisa disso. O Vitor Roque saiu contundido. Sim, Eu achei, no jogo, eu achei que não era, achei que, inclusive, a gente até comentou ontem, quando eu vi ele saindo, ele vai lá, cumprimenta o Abel, eu achei que ele saiu meio chateado, tipo, não fui tão bem. Mas não, ele se machucou, né? É isso? Preocupa? É que assim, eu não acompanhei agora, né, nos últimos instantes, mas ele fez os exames e o resultado estava para sair. Saiu. Estão me passando agora aqui, ele Saiu, não já. tem lesão, o Carneiro está passando, mas ele vai ter que cumprir um cronograma individual de recuperação. Porque início de temporada é isso. Os seus principais jogadores, se eles tiverem alguma coisinha, por menor que seja, você vai ter um cuidado extra. Que nem o Gabigol no Santos. Tendinite. Em tese, dá para você jogar com tendinite. Mas é o seu principal jogador ao lado do Neymar, então eu vou ter um cuidado especial, um cuidado extra. O Palmeiras já fez 3 vitórias, pode dar uma leve, né? Já encaminhou a classificação. E só um detalhe sobre essa partida, o Arthur também foi um outro jogador, ele estreou, ele é um lateral esquerdo, que você falou, né, Zé, sobre o Palmeiras já tem outro. Ele colocou o Piquerez no banco, estava no banco, porque ainda o Piquerez está pegando o ritmo, e o Jefté voltou. E ele, lateral esquerdo, com esses dois no banco, primeiro jogo dele com a camisa do Palmeiras, já o primeiro jogo como titular, ele foi muito bem, um lateral esquerdo de muita qualidade, e o Abel na coletiva falou que ele não cruza, ele passa. E é verdade, observando ele, você vê que ele levanta a cabeça sempre que ele vai tentar. Mas assim, ó, agora eu vou puxar o lado corneta, porque eu também sou palmeirense. Então, gente... Somos todos cornetas. Você não sabe, a gente transmite jogo aqui, aí termina, a nossa equipe, o Dan, Faraldo, vão tudo lá. Então, nós, assim, com ele, foi bom, não foi tanto, pode melhorar, puxa, precisa fazer isso. Não, palmeirense... Porque não dá. 1-0 é pouco. O que é esse GI? O GI, com todo respeito ao GI, mas assim, eu até entendo que ele cruze bem melhor, mas na partida ele deu 2 cruzamentos horríveis, né? E eu acho que faz parte da atenção. E eu repito, cara, você também, a batida na bola no sintético, ela é diferente. Não foi ontem. Foi esse jogo que eu brinquei que estavam usando bola de vôlei? Foi nesse ou foi no anterior? Não foi. Foi no anterior, né? Que estavam errando o cruzamento, a bola... Né? Foi um jogo do Palmeiras? Foi esse. Foi esse. Que estão usando bola de vôlei. Eu acho que é só uma questão de acertar o cruzamento, tá tudo bem. Tem um pouco do nervosismo também. Perfeito. Mas assim, o resto, ele foi muito bem. Marcação. Personalidade. Foi no fundo. Ele foi melhor que o Jefté todos os jogos até agora. Ele é um lateral extremamente ofensivo, é característica. Ele é, né? Eu vou mostrar para vocês 2 momentos de Abel, tá? Nesse primeiro... O Zé ama o Abel, tá? Fica informado. Não, eu acho o Abel muito chato. Acho ele sensacional, baita técnico, mas acho ele chato, né, o Abel? A gente tem a mesma opinião. Né? É exatamente a mesma opinião. Todo mundo gostava do Gilson Pereira. Agora, ele vai falar nessa aí, que ele não pode ser cobrado por títulos, porque ele nunca prometeu nada, e dá uma cutucada nos críticos, quer ver? Olha, eu nunca prometi títulos, nem vou prometer. Tu nunca viste o treinador do Palmeiras a prometer títulos. Ouviste sempre o treinador do Palmeiras dizer que somos uma equipa competitiva que vai jogar sempre para ganhar. Nem na primeira entrevista prometi títulos, nem hoje prometo títulos. Eu não prometo nada. Eu faço o melhor que sei com os recursos que tenho. E felizmente nestes anos, o que era para ser um título por ano que me pediram, foram 10. Se calhar se eu tivesse dividido as 2 Libertadores, fosse uma num ano, outra noutra, se fosse dividido o Paulistão, né? Se calhar ninguém me estava a dizer aquilo que dizem. Portanto, há muita coisa bem feita. É lógico que há muita coisa bem feita, mas, né? O Abel é um baita técnico e sempre que eu olho pra ele eu fico com inveja, porque eu quero chegar com esse cabelo na idade dele. Então, esse cabelo ondinha, que ele faz ele dá uma enroladinha assim, parece uma ondinha... eu não sei se é uma homenagem a Nazaré, lá as ondas de Nazaré. Você poderia fazer, se você gostasse de mim, você faria o penteado ondinha do Abel. Eu vou dizer uma coisa. Diga, Abel. Se você quiser, eu posso dar uma pintada no seu cabelo. Muito obrigado, Abel, mas o meu está sendo pintado pela velhice. Está tudo bem. Mas assim, não defendendo ele, o Zé sabe que quando eu tenho que criticar aqui, eu critico. Tá tudo bem. Eu acho que, pelo que eu lembro, todas as entrevistas que ele deu, ele sempre fala isso. Mesmo quando o Palmeiras estava bem, eu nunca prometi títulos. É claro que um cara que está na situação que ele está, o Palmeiras é a segunda maior renda do Brasil aí, de dinheiro, né? Depois do Flamengo. O Flamengo. Exato, esse é o ponto. É a segunda, mas com a metade da renda. Mas mesmo assim, enfim,
não tem como o Palmeiras tem obrigação de todo ano ganhar alguma coisa. Palmeiras e Flamengo vão ser sempre. E o Flamengo ganhar é lógica. A realidade é essa. Hoje o Flamengo ganhar é lógica. O estranho é outro time ganhar. Outro dia eu até falei que o Abel é tipo o Jon Snow, assim, tem a muralha, sabe? Tá vindo o inverno. O Palmeiras tá... Winter's coming! Mas você lembra o final do Jon Snow, né? Então, aí não é legal o inverno é o Flamengo e tá lá, a patrulha da noite se matando pra conseguir evitar que o inverno os dragões. É verdade. Eu vou colocar outro momento, Abel, que é legal, eu queria que você expressasse, porque esse eu concordo, tá? Quer dizer, não é que eu concordo, eu acho que é uma boa discussão. Quer ver só? Roda aí, depois a gente fala. Mas é quase, como te disse, temos 4 dias para preparar uma pré-época e se posso fazer um pedido é se pudéssemos ter mais uma substituição, logicamente que adorava, não é? Muitas vezes nós temos, quando há problemas e choques de cabeça, se pudéssemos, se o Paulista, se a organização quiser fazer alguma coisa que nos possa ajudar a todos, é poder ter mais uma substituição para fazer durante os jogos. Acho que é plausível isso aí. Ele fala, Bi, de uma 6ª substituição. Eu acho que isso pode ser colocado numa discussão, porque realmente, né? Começo de temporada, muitas lesões. Você vê o Palmeiras, Andrés, ombro, né? Jefté, Facundo. O Andrés recuperou bem. Roque. Tá pra voltar já. Vitor Roque, Então, e são contusões chatinhas, né? Que tira o jogador de 2 jogos. Aí quando ele sai 2 jogos, ele volta, não volta igual. O que você acha, Bi? Eu acho interessante mesmo essa questão da 6ª substituição. Muito por isso, por ser o começo de temporada, e agora a gente já vai começar uma temporada com todos os campeonatos ao mesmo tempo, e até para dar uma rodagem de elenco. Como eu falei, eu acho o Abel chato, mas ele tem muitos questionamentos plausíveis, assim, e esse é um deles. Vai ser legal. Eu acho que eu tive uma ideia agora aqui. Talvez vocês não gostem. Ah, lá vem. Não, mas é sério. Peraí, a gente... Não, mas é uma ideia séria. É sério não é mesmo. piada, não. Não é sério. Eu não sou só um comediante, não, Zé. Então manda-lhe. A 6ª poderia ser uma troca igual no salão. O cara poderia sair e voltar. Não, pode ser. Mas eu tinha uma ideia melhor, que depois a Kings League meio que usa isso. Qual? Eu tinha... X1 começar o jogo. Né? Não. Eu tinha a substituição... Mas isso aí ia mudar o futebol completo. A substituição do ídolo. Então, por exemplo, o São Paulo ainda teria o Rogério Ceni. Entendi, pra bater a falta. O Corinthians teria o Marcelinho Carioca. Mas eu gostaria, então, você vai gostar da minha. Porque a minha eu queria, tipo, futebol americano, que tivesse um kicker. Aí o Rogério Ceni entrava lá pra bater uma falta, pra bater um pênalti. Aí olha só, o Rogério Ceni hoje o Rogério, ele vai lá, falta, então entra o ídolo, a falta do... Aí ele vai lá, ajeita a bola e chuta, gol do Rogério. Ou não, agora olha o ou não, que legal. Se o ou não acontece, o goleiro defende. Sério, cara. Ele... Ah, não, o meu não é sério? Não, claro que não, cara. Não, porque o meu ou não, aí tipo, a bola continua em jogo, porque a gente tá com o Rogério Ceni ou com o Marcelinho Carioca, que não conseguem marcar mais, entendeu? Aí vira uma loucura. Até a bola sair, a gente tá com eles. 2 minutos com eles ali. Mas aí você tem, tipo assim, como fala ao contrário? Pagamento. O ônus e o bônus. O ônus, entendeu? O bônus. Né? Mas seria muito emocionante. Da Kings League tinha que puxar o pênalti do presidente. O problema é que a gente nunca vai saber quem o Corinthians vai bater o São Paulo. Quem no Cada Corinthians rodada bate? é um presidente novo. Não, mas a pessoa Leila batendo um pênalti. Ela já bateu várias vezes, lembra aquele vídeo que é legal? Já pensou? Pênalti, Leila Pereira. Licença, gente, agora eu vou bater. Não, mas, Zé, eu tô falando sério, de você poder tirar o jogador e ele voltar. Não, mas isso é loucura, você acha? Não, acho interessante. Uma substituição tipo salão que o cara fica... Uma só. Uma vez. Ele entra e pode e volta. O cara então bateu a cabeça, é que tem concussão, não é na hora que vê, beleza, mas vamos dizer, o cara cansou ali o Veiga, vou trazer o Veiga, vou botar Enche ali o tanque um pouco. o Jefté, aí depois o Veiga pode entrar no lugar do outro cara, entendeu? O que eu acho... Gostou, André? Não, se fosse do mesmo cara, eu acho que faria mais sentido. Não, mas a gente pode formular e melhorar, não tem problema. Não, mas eu acho a nossa ideia mais legal. Nossa, claro que é. Como um negócio, Bia, a gente é muito bom nisso. Esses dois sabem nada. Eu acho que todas as ideias foram excelentes. Mas... Nós sendo político aqui, concordando com todo mundo. Não, mas o que eu ia falar é o seguinte, que eu acho que os estaduais vão ter que começar a pensar em coisas nesse sentido da 6ª modificação. O Flamengo tá jogando com sub-20, daqui a pouco... É que o Palmeiras, se bobear, só não tá jogando com sub-20, o Paulista ele dificulta um pouco isso, mas porque precisa de um título. Depois de 2 anos sem título, então hoje o Palmeiras vê o Paulistão com outros olhos, diferentes do ano passado. Mas daqui a pouco a tendência é essa, se você não facilitar para o técnico rodar os jogadores, cada vez mais vão jogar times reservas, jogadores de base, etc. Enfim, né? Mas eu gostei.
A ideia minha e da Bi, gente, você tá no chat. Eu acho que eu poderia juntar a ideia de vocês três. Deixa eu falar uma coisa, eu vou colocar um QR Code aqui do meu lado, gente, que é o QR Code do R7. Então agora você pode pegar o teu celular, tá? Abrir câmera, apontar para esse QR Code aqui, ó. Você vai direto lá pro R7, você vai ver a tabela do campeonato, classificação dos campeonatos, né? Porque tem tudo lá. As notícias dessa rodada, da próxima, que já começa amanhã, depois, enfim, né? Amanhã. Amanhã já começa. Amanhã já começa, Amanhã tem né? Palmeiras. Coisa louca, né? Então, você fica muito bem informado e muito bem informada. Detalhe, tem blog do Cosme Rimoli, tem Jorge Nicola, tá? Então, vai lá, ó. Você vai ficar por dentro do melhor do futebol direto no R7. Inclusive, nossas transmissões estão lá. Joga nas 11, tá lá. Então, faço esse convite a você, tá bom? Deixa eu falar um outro assunto aqui, ó. Vamos ver a classificação, né? Eu falei da tabela de classificação no R7. Coloca a classificação do Paulista, por favor, Carneiro. Paulistão 2026, do primeiro ao oitavo, que seriam os times que passariam se o campeonato acabasse agora. Red Bull Bragantino e Palmeiras dividem a liderança com a vantagem para o Red Bull pelo saldo de gols. Red Bull tem mais 9, Palmeiras mais 3. Aí depois, Novo Horizontino, Capivariano, caçulinha do campeonato. São Bernardo, Primavera, o outro caçulinha do campeonato. Corinthians em sétimo, Santos em oitavo. Aí, do outro lado, Zé, desculpa, cara. Manda. Hoje seria Palmeiras e Corinthians? Hoje seria RB e Santos, Palmeiras e Corinthians, Novo Horizontino e Primavera, Capivariano e São Bernardo. Olha que loucura. Doido, né? Mas eu gosto desse formato. Falta ainda uns acertos. Sim. Quando a tabela tiver um ou duas datas com uma folga maior, quem sabe ano E o que São vem. Paulo fora do G8 e a Ponte rebaixada ainda. Então, aí quando você olha ali, ó, você está vendo o resultado? São Paulo fora do G8, mas isso é temporário, com certeza. A Portuguesinha subiu com a vitória, né? E ali, olha, a inversão foi interessante, porque o Guarani conseguiu sair, estava Guarani e Ponte. O Botafogo entrou na zona de rebaixamento, caiu em 2, por isso que está tudo coloridinho assim, vermelhinho. E a Ponte, 0, nada, crise. Sei lá. E os dois que conseguiram acesso, Capivariano, quarto colocado, e o Primavera também está no G8. E assim, a gente olha, o São Paulo fora, a Ponte na zona de rebaixamento, etc. O Corinthians e Santos estão no limite ali da classificação e fala, não, beleza, mas, 3 rodadas. Só que na próxima rodada, a gente chega na metade dessa primeira fase, que são 8 jogos, é muito rápido. O Corinthians tem o quê? 2 clássicos ainda? Tem. Se eu não me engano, são 2 clássicos pela frente. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, Bi, começo até por você. Qual vocês acham o time até agora? Tudo bem, é cedo, mas qual está sendo a decepção nesse Paulista? Até o momento. Nossa, decepção? Por exemplo, Mirassol, que a gente botava pode os ser. holofotes. Porque a Ponte Preta tá ruim, né? Já vem desde o ano passado com um problema interno muito grande, então não chega a ser uma decepção. Pra mim é o Botafogo, mas é porque eu tenho uma historinha com o Botafogo, que eu sou de Ribeirão, né? Ah, você é de Ribeirão? Por isso que então... você usa a mesma camiseta. Do Botafogo de São Paulo. Mas eu gosto do Botafogo porque é as cores do São Paulo. Eu fui São Paulino de ser Botafogo, mas aí as coisas... Deixa eu colocar uma pimenta nisso aí. Ó, o Palmeiras, dos grandes, é o único 100% que ganhou os 3 jogos. 3 jogos de 1-0. E que não foi vazado ainda. Ganhou mais de um, perdão, né? Ganhou os 3 por 1-0. Ganhou, não foi 3 por 1-0. vazado ainda. Não tomou um gol na temporada. Os outros, São Paulo, Santos e Corinthians ganharam um jogo só. Sim. Né? Mas não sei se dá para dizer que é uma decepção, Zé, é muito cedo. Muito forte cara. ainda? Eu acho, né? Eu acho que assim, pela expectativa, eu colocaria, e pegando os principais, o Mirassol mesmo. O Mirassol a gente tem que entender que, querendo ou não, ele perdeu, de 3 a 4 titulares. O Gêmeos, zagueiro, que era importante... Quando fala Gêmeos, a gente não tem como, eu também eu sempre vejo uma vinheta mental aqui, né? Quando, isso é bom demais. O Danielzinho foi pro São Paulo, inclusive já assumiu a titularidade. O Gabriel, camisa 10, se eu não me engano, foi pro Sporting Cristal, do Peru. E o Chico da Costa, não dá nem para considerar assim, titular absoluto, né? Porque ele teve um bom momento, teve indisciplina, foi pro banco, foi pro Cruzeiro. Então, assim, por mais que o Mirassol tenha perdido 14 jogadores, se não me engano, foram 3 titulares absolutos. Então, eu ainda assim esperava um pouco mais do Mirassol nesse início de temporada. Começou muito bem contra o São Paulo. Então, isso que eu ia te falar. Foi engraçado, porque nós fizemos o primeiro jogo. Né? Lembra, Rudi? Você fez esse jogo com a gente? Sim. O 3-0 contra o São Paulo? E nós falamos, mano... não, esse não. Não sentiu nada. Olha, o Mirassol foi, não sei o quê, tal, e de repente... É porque ali eram 2 equipes que não tiveram pré-temporada. Hoje o Mirassol não é mais o time do interior, que começa a se preparar em novembro.
como nos anos anteriores acontecia muito isso. Agora ele é que nem o São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos e Bragantino. A pré-temporada de 10 dias. E ele virou protagonista, né? Exato. O modelo de jogo... E quando você tem o holofote em cima, né? Exato. Não, é óbvio que ano passado o Mirassol contra o Primavera jogaria pra cima e o Primavera na transição, normalmente. Mas assim, quando o Mirassol virou a sensação do futebol brasileiro. Virou a sensação. Porque assim, o Flamengo tá surfando, tá, mas a sensação é o Mirassol. E, cara, quando você joga e aí começa até... Porque, assim, ano passado, será que o Mirassol vai fazer 1 ponto no Brasileiro? Daqui a pouco o Mirassol... Será que ele vai sair do 10º? Daqui a pouco o cara tá em segundo. Então, agora é o contrário. A gente espera que o Mirassol ganhe. Sim. Então, é muito diferente. E até uma situação nova. O Guanais, a gente elogia ele é muito bom, mas ele é muito novo. Tem muitas experiências que ele não passou na vida dele. Verdade. Experiências de você ser protagonista na Série A, ele nunca passou. E de ter pressão, porque agora ele tem uma cobrança maior em cima dele. Entendeu? É muito diferente de você jogar uma Libertadores. É tudo muito diferente. Então, eu entendo. Se a gente tem que escolher alguém que foi a decepção até agora, sim. Mas ainda acho Porque o São Paulo você esperava mais ou menos isso. Não, acho que o São Paulo até tá surpreendendo, velho. Então, acho que era mais ou menos por aí, você fala, né? Agora, o Santos é a mesma coisa, ainda mais sem Neymar, e agora sem Gabigol. E o Corinthians, sem Memphis, sem Garro, também não esperava coisa muito melhor. É que a partida do Santos, contra o Palmeiras, ela é até boa. Ontem foi horrível, né? Sim. Ontem foi Muito abaixo. Muito então, ruim. talvez se você falar da rodada de ontem, eu acho que o Santos, decepciona. Bom, mas no geral, Mirassol. Fechamos? Fechamos, Mirassol. Eu vou mostrar uma outra coisa muito legal para vocês, porque essa rodada teve defesas muito bonitas. Nós separamos algumas. Boa. E eu quero que esses 3 aqui escolham uma delas para ser a melhor defesa dessa rodada. Coloca aí que nós vamos ver em detalhe. Defesas da rodada. Defesas da rodada. Primeiro, o Rafael, naquele chute do Yuri. Você não vai entrar essa defesa aí, né? Você não gostou? Não, peraí. Gente, o Rudy não gostou, tá? Por favor, tira tudo do ar. O Rudy não acha legal. Cancela. Eu acho que tem uma mais bonita dele, pra falar a verdade também. Então. Olha aí, ó. Esse aí é o Bruno Bertinato, na português. Melhor que aquela. Ó, foi, né? Ó, foi um tiro aqui em Marropó, sobrou, o cara virou, pau! A portuguesa ia tomar o gol, ele catou. Né? Mas também o chute foi ruinzinho, né? Ajudou, né? Ali. Pô, gente, vocês não gostam de nada. Não, mas... Ó, que chute. Pô, chapou feinho. Aí o Brazão no pênalti, entra, pode entrar? Você vai comparar com a defesa do Rafael, Mas você deixa entrar? Então você gosta mais dessa, por enquanto. Pô, tá louco. Tá, então o Brazão tá ganhando, tá? Por enquanto. Ó, e foi legal a recuperação, né? A recuperação foi bem legal. Aí o Kaique, cara, o Kaique França, essa defesa foi legal também. Melhor Acho do que foi o Rafael. menino que chutou, né? Gabriel Menino, Ele limpa e manda, tinha endereço certo. Agora, olha o Diogo Silva. Aí você fala, nossa, que defesa. Olha o Diogo Silva. Nossa, rapaz! E aí vocês botaram a do Rafael junto com essa. Não, mas a gente quis guardar essa por último, pra você ficar... É um crescendo, entendeu? Sim. Sabe nada de conteúdo do Rudy. Eu O tô Carneiro ouvindo tá o Carneiro. falando... Eu ouvi. Ele falou bravo, ele falou alto. Eu acho que essa aí, né? Pelo combo, 2 defesas em uma. Não é? Bem legal, hein? Defesaço. Mas eu não gostei da do pênalti, não. Vocês falaram do pênalti, defende o pênalti, não defende. Não, tem que defender o pênalti. Ah, você não gostou da... Eu gostei não gostei, daquela não. bolinha com efeito, Pênalti porque na dois copinha a bola bateu pênalti de dois dentro. tempos. Não, tem que ser uma defesaça pra Tem ser que já pênalti. segurar. Segurar ou, tipo, fazer Pronto, aquela- gente, a Bi não gostou também da Aí, escolha ó. do pênalti. Escuta, o goleiro, esse último goleiro chama como? Como é que chama o goleiro? Diogo Silva. Era o goleiro do CRB quando eliminou o Palmeiras no Allianz, na Copa do Brasil? Como é que é? O goleiro que eliminou o Palmeiras, quando o Palmeiras ganha a Libertadores do Flamengo, ele é eliminado no mesmo ano na Copa do Brasil para o CRB. E o goleiro chamava Diogo Silva. Será que é o mesmo? Checa aí, André. Esse goleiro é muito... Não, eu só quero lembrar porque esse goleiro, ele me machucou muito. Será que é o mesmo? Esse nome... Não, se o nome... Você vai mudar seu voto. E o CRB ganhou do Palmeiras nos pênaltis. Esse mês, 2021, ele defendeu o CRB. E aí os caras me tratam só como imitador. Toma essa aí, PVC. Você é conteúdo, Rudy. Por isso que eu Não é. falo. É que Por isso, olha, Rudy, sabe por quê? Por isso, gente, que o Rudy vai pra campo no próximo jogo. Vai lá, vai fazer campo. Quando a pessoa te machuca por dentro, ele machucou por dentro. Minha alma ficou machucada. O Palmeiras foi eliminado pro CRB, cara. Você nunca esquece. Esse nome todo... É que o Palmeiras ganhou a Libertadores e aí passou despercebido. Mas se não tivesse ganhado, irmão, era pegada quando o Asa eliminou o Luxemburgo, que estava no Palmeiras. Vamos dar uma olhadinha na tabela da 4ª rodada? Só pra gente entender agora pra onde que os times vão, né? Olha lá, tá? Como bem disse o Rudy, eu me perco nesse tempo, porque realmente a gente tá tanto aqui, mas a 4ª rodada começa amanhã, tá, galera? 8 horas. Então, terça-feira, 8 horas da manhã, Novo Horizontino e Palmeiras Jogo lá. difícil.
no Novo Horizontino. Difícil. Jogo difícil. Virou contra o Primavera, tava 3-1 pro Primavera, né? O Novo Horizontino. O Novo Horizontino tinha dado um gol pro Primavera, a gente viu. O jogador recuou lá, o goleiro foi dominar e entrou. O goleiro, ao invés de dominar, o goleiro abriu tanto que ele abriu o gol, né? Esse jogo é difícil, Zé. Tá, eu também acho. Depois ali, ó, Noroeste e Capivariano, tá? Já na quarta-feira. Aí na quarta também São Paulo e Portuguesa, tá? Mirassol e Bragantino, também esse jogo vai ser muito interessante. Bragantino vem muito bem e o Mirassol tá oscilando. Jogão, e é lá em Mirassol, né? Isso é bem legal. Ponte Preta, que até agora não ganhou nada, vai pegar lá em Campinas o São Bernardo. São Bernardo, né? Aí a gente vai transmitir esse clássico. 3 vitórias a Ponte Preta para não se complicar aí na tabela. Então, nos próximos foram 3 jogos, então tem 5 jogos pela frente. Difícil a situação. Né? A gente vai transmitir São Paulo e Lusa, mas vai transmitir também Santos e Corinthians. Estamos voando, hein? Impedidos. Estamos voando, hein? Esse jogo vai ser bem legal, né? Santos, Vila Belmiro, o Santos precisa ganhar, Corinthians não pode nem pensar em perder. O Depay já joga, não? Não. E o Santos talvez sem Gabigol também. Mas escuta, desculpa, o Depay ele tá onde? Ele tá com o Martínez? Não, o Depay, o que aconteceu? Ele jogou a temporada passada com um problema, com dores musculares, ele jogou no sacrifício. Então, é aquilo, os principais jogadores, todos os times vão ter um cuidado extra. Então, estão tendo cuidado extra com Mas ele tá já com... Tá se preparando, parte interna, vai ali, corre um pouco no gramado. Botafogo e Primavera e Veloclube e Guarani, né? Essa é a quarta rodada que termina nessa semana. Aí vem a rodada do final de semana e aí eu chamo a atenção. Depois dessa rodada do final de semana, dia 25 é aniversário de São Paulo, tem a copinha e tal, aí, gente, começa o Brasileiro. Que loucura, então, né, cara? aí, rapaz, os times vão ter que, né? Então, mas aí você falou, por exemplo, o Flamengo, estavam até zoando que ele ia rebaixar com o Sub-20 lá no Rio. Sim. Você pega os times ali, a gente tem o quê? 6 times de Série A? 7? 6? Né? Fora de Série B. Fora de Série B. Não tem a mínima chance do Flamengo fosse paulista, ele não conseguiria jogar com o Sub-20 aqui. Não dá. Não tem como, gente. Não tá conseguindo jogar o Carioca. Entendeu? Não tem como. Lá dá. Aqui não daria, Zé. O campeonato aqui é quase um Brasileirão. Olha a sequência do Santos. Corinthians, Bragantino e São Paulo. O que a gente vai ter a partir da semana que vem, assim, o Brasileiro vai ser no meio de semana e o Paulista, o Regional, vai ser no final de semana. É um pequeno alívio, mas não deixa de ser uma loucura, né? Porque e aí? Você dá uma... vamos dar uma relaxadinha no Brasileiro nesse começo. Aí você bobeia, perde 2. A sequência do Santos vai ser Corinthians, Bragantino, alguém no Brasileiro. São Paulo. O São Paulo e Santos joga seguido, Paulista e Brasileiro, clássico na sequência. E o São Paulo ainda pegou o Flamengo na primeira rodada. Vixe, é uma a tabela do São Paulo tá insana. Loucura. Olha só, agora eu vou falar com o Rudy, porque Diga Rudy, lá, Zé. sabe o que eu quero de você? Eu quero uma ótima notícia para 2026. Para 2026? 2026, manda. Zé, PicPay. PicPay, seu banco para 2026. Aqui você tem PicPay Card sem anuidade e pode parcelar o IPVA, Zé. O IPVA, fica ligado, em 12 vezes, tá bom? Vai lá, abra a sua conta. Olha que legal, hein? PVA, chega aquela notícia ali, ó. O que o Rudy falou é importante para você, tá? O Santos Futebol Clube é um desses times que a gente acabou de falar que só ganhou, só conseguiu vencer na estreia, né? Sim. E aí ontem empatou 1-1 com o Guarani, o jogo não foi legal, tá? Não vou mentir não, brinco de ouro, sofrendo gol cruel no último lance da partida. Cruel. Barreal e o Kevin marcaram os gols. Vamos dar uma olhadinha? Mostra aí, vai. Pra alegria do Carneiro. Não, é assim, tava tudo mais ou menos bem, né? Olha lá, o Santos vai ganhar. A gente vai mostrar alguns momentos do jogo também. Ô Rudy, não foi um jogo legal, mas tivemos alguns momentos. O Guarani começou bem, né? O Guarani foi melhor, Zé. Se você pegar a partida inteira, o Guarani é um time muito aguerrido, foi pra cima, mas é o que a gente fala. Tem jogadores que é uma montagem de elenco pra Série C. São jogadores que tecnicamente e assim, até resolução de jogada, eles não estão no nível dos jogadores do Santos, né? Não à toa que se estivessem, eles estariam no Santos. Não tem o Guarani, com todo respeito ao Guarani, que é um clube muito tradicional. Então ali, os jogadores do Guarani perderam algumas chances, inclusive um pênalti, que apesar do Brasão ter ido bem, não achei tão bem batido assim. E o Santos conseguiu abrir o placar no segundo tempo, controlou o jogo, o Guarani sentiu o gol, mas no último minuto, né, faltando 2 minutos, entra o menino da base, que a torcida pedia, né, o Danilo até mostrou a movimentação, o menino entra, um cruzamento muito bem batido pelo Diego Torres, e ele faz gol de cabeça e aí joga água no chope do time do Santos. Olha lá.
E é interessante porque isso tudo que vocês vão ver agora aconteceu a partir dos 40 minutos do primeiro tempo, né? O Santos começou a atacar, o Kaique começou a defender, né? O Santos, ele é um time... o Santos, quando ele não tem o Gabigol, quando não tiver Gabigol e Neymar, ele é um time operário, que o Vojvoda ele vai lá e conseguiu achar um certo equilíbrio. Nessa partida, especificamente, você consegue achar alguns pontos positivos, porque o Souza ele foi negociado. Aí o Vini Lira, que entra, ele vai bem. Inclusive, dá o passe para o gol do Barreal. Então, assim, já é um alento para o torcedor santista. Mas aí sai o Vini Lira, entra o Escobar. E aí o Escobar, inclusive, para muito torcedor, né, depois cornetaram, que ele falha no gol de empate. Então você tem o Lautaro Dias, que é um jogador que não tem outro para pôr, o Vojvoda coloca... Perdeu um gol incrível e tirou o gol do Tassiano. Né, porque ele estava ali atrapalhando o goleiro. Ele podia ter saído da frente. Ele foi o impedido, né? Ele foi o impedido. Faltou um pouco de tino ali, de falar, vou sair, né? Faltou um pouco de malandragem, talvez ele não tenha visto ali, mas é isso. Eu acho que algumas reclamações são direcionadas ao Vojvoda, mas não tem muito quem colocar também. Então ele vai lá, beleza, eu não quero o Tassiano, aí você põe quem? Lautaro Dias, não quero fulano. Então entram jogadores que são os jogadores que ele tem. Do Vojvoda, André, que a gente debateu ontem, a montagem do time no meio de campo muito sem flexibilidade, né? Quando ele põe o Ilharão, o Zé Rafael, o Gabriel Menino e o Roleiser assim mais à frente, são 3 jogadores que ficam atrás do Roleiser que não dão a intensidade. E você lembra, a gente falou, o Gabriel Gubela estava aqui ontem, e a gente falou antes do jogo, e aconteceu isso. O Santos parecia que não tinha mobilidade, jogando sem pontas, porque o Roleiser não abre para receber essa bola. Eu não lembro quem era outro jogador que estava aberto, mas aí tinha o Tassiano. O Tassiano funciona muito bem quando ele é o jogador que pisa na área, mas ele não é o 9 de referência. Sim. Então acho que faltou um pouco, de repente, começar com o Robinho Júnior. Robinho Júnior. Ou com o menino lá, esqueci o jogador da Bolívia. O Miguelito, que tem entrado. Para você espaçar a defesa, até porque o embate contra o Guarani não é um dos mais difíceis do mundo, você abre mais a defesa. Sim. Ele deixou o meio de campo muito duro, que na minha opinião não funcionou, né? Bigoy, você chegou a ver esse jogo ou nem viu? Não, só vi os melhores momentos. Mas eu acho que o Santos cai naquela nossa, né, de São Paulo e Corinthians. Quando tem o 11, vamos dizer assim... É um time bom. E essa questão do Vojvoda com os meninos é uma coisa que vem até de outros trabalhos dele. Ele não é um treinador que gosta muito de usar a categoria de base. E no Santos se tem meio que essa política de sempre dar oportunidade para a base. E a torcida até cobra um pouco disso também. Então eu acho que às vezes falta ele olhar com um pouco mais carinho uma categoria de base tão grande, tão vitoriosa como ali nos meninos da Vila. Reveladora, né? Reveladora. E um time que não tem dinheiro também, então seria interessante. Mas um jogo abaixo, sim, e o gol no último minuto é sofrido. É triste demais quando acontece. Você sabe bem, né? Não foi no último. Não foi, mas... mas foi quase. Foi quase. O sentimento foi esse. Foi esse. Fica até uma discussão rápida aqui, Zé, até para o André falar, para a Bi, você também. Eu acho que a montagem do elenco do Santos precisa melhorar. Eu acho que o Santos não tem opções de ala, assim, opções agudas. Não, e me preocupa, porque, por exemplo, eu falei, me parece que o Corinthians agora colocou o pé mais no chão e está entendendo o que dá para contratar. E daí eu vejo o Santos falando em Michael, me disseram que ele tem um salário de 2 milhões. 2 milhões. Entre 1,5 milhão e 1,8 milhão. Acho uma loucura, porque você já tem Neymar, você já tem Gabigol. E é um jogador que não joga muito há uns 2 anos. Exato, não, gente, e o Flamengo, ele não fica dividindo com o Corinthians, que é uma mãe, vai lá, beleza, vai o Fagner, eu pago metade do salário. Com o Flamengo não é assim, porque eles estão se lascando. Não precisa, né? Não, gente, ele não... Assim, com todo respeito ao Michael, mas 1,5 milhão no Michael, não dá, não. Então, é isso que eu penso também, eu sou meio amigo. Eu acho que é um jogador que se vem pro Santos, ele ajuda, mas esse valor não tem cabimento. Não, ajudaria no São Paulo também, o Michael, por exemplo. No Corinthians, acho que ajudaria. Eu sempre achei que o Michael é cara do Corinthians, mas... Mas ele tem jogado pouco, esse é um ponto. Qual o Michael? Vai ser aquele Michael de antes, né? Rápido, habilidoso, ou vai ser o Michael agora que praticamente a gente não viu jogar, né? Então eu acho que é um investimento extremamente arriscado, mas ao mesmo tempo o Santos perde o Guilherme e não traz ninguém no lugar. Então tem esse vazio dentro do elenco do Santos. E os jogadores de beirada do Santos não vivem uma fase... o Neymar não tá, o Neymar nem é mais de beirada, né? Não é, mas ele não é o cara mais agudo, né? Ele é o 10 mesmo. Ele mudou. Então, tem um jogador que é muita gente, que jogou outro dia, que o pessoal vaiava, foi contra o Novo Horizontino. E aí depois entrou o Robinho Júnior no lugar dele. O Lautaro Dias jogou aberto. Não foi o Lautaro. Foi o Cabadeiro. O Cabadeiro, nossa, foi um trágico. Não, mas e o Lautaro Dias ele não joga aberto, ele jogou como referência. Então, assim, o Santos precisa melhorar essa montagem dos lados. Verdade. Né? Porque é isso que vai dar o desafogo. Esses caras que vão marcar quando o Neymar estiver jogando. Eu não acredito na defesa do Santos com o Neymar, Gabigol e Roleiser ontem.
Eu gostei. O Roleiser é um ótimo jogador. Mas o Roleiser, Zé, ele precisa ter, ele municia. Ele precisa ter quem municiar. Exato. Não adianta ele pegar a bola, ele não vai ter ninguém na E o Carizola ontem teve um que isolou. E outra coisa, ele não marca. Ele, Gabigol e Neymar é uma montagem muito perigosa, porque o Guilherme, o torcedor, reclamava dele, mas ele estava a todo momento Exatamente. e voltando. É o que a gente falou do Caio César agora. Os treinadores, eles querem pontas que marquem. E quando você pega o Roleiser, porque o Roleiser ele tem jogado na ponta direita, ele cai para o meio, quando o Santos tem a bola. Então ele tem que fechar o corredor por ali. Ele é um jogador que não tem essa capacidade de marcação. Eu vou te falar uma parada, o técnico do Guarani ontem... Falou, vazou. Como é que chama? Pergunta pro cara. Como é que chama o técnico? O que foi Matheus demitido. Costa. Que demitiram... Demitido, Nem sei se tem essa palavra. Tem desimpedidos. Impedidos. Lá tem demitido e desimpedidos. Na hora de tomar água, lá, o cooling break, botaram o microfone nele, ele não tirou. E ele falava isso, vamos jogar mais do lado do Roleiser porque ele não volta. Então, mas é Entendeu? isso, exatamente então, assim, cara, isso. A gente não tá falando loucura aqui. Deixa eu falar, a gente falou aqui, o André até falou, o Gabigol provavelmente não vai jogar o clássico, né, que a gente tá falando. O Vojvoda falou do Gabigol. Joga, não joga, o que tá acontecendo? Roda o Vojvoda. A Gabriel, bueno, no sé si vamos a contar con él, mas él está haciendo o melhor de él con el departamento médico y llevando a él de a poco para contar con él en el próximo jogo. Mas na partida pasada, muito falaram, por qué comienza o no comienza Gabriel. Vamos a cuidar a cada uno de jugadores para que cuando él esté en campo respondan ao 100%. Entonces, eu posso exigir a un jugador que está en el 100% de la parte física. O futebol actual la parte física tiene que estar ao topo, porque si no está ao topo, o torcedor no sabe que él está disminuido. Entonces, vamos a trabajar para que él llegue bien ao clássico em Vila Belmiro. Ele vai tentar. Né? Porque assim, ele jogou pouco ano passado. Então, quando você coloca um jogador para atuar com mais frequência, uma coisa é você treinar o mês inteiro. Outra coisa é você jogar, sei lá, pelo menos 6, 7 vezes no mês. Coisa que o Gabriel não conseguiu fazer. Então, agora é normal que, primeiro, ele tenha dores musculares, que é o que ele teve. Que pareceu isso, porque pelo que ele reclamou, né? Que ele pôs a mão e etc. E também tem a questão da tendinite, né? Que, é um desconforto, assim, que te limita muito dentro de campo. Então, assim, agora ele vai ter que se readaptar a ser um jogador-chave, um jogador que vai atuar sempre. Consegue, Bi? Acho que consegue, sim. Eu, particularmente, gosto bastante do Gabigol. Acho que no Santos ele tá no lugar certo para ele poder recuperar seu bom futebol. Se é um lugar que ele vai ser carinhado. Exatamente. E ele até falou isso na entrevista, na coletiva dele de apresentação, que ele precisa mais do Santos do que o Santos precisa dele. E eu acho que é exatamente isso. O Gabigol tá na idade que ele ainda tá no seu auge, né? Só que no seu auge físico, inclusive, teria que estar. Mas é um jogador que tem um declínio ali. Acho que ele tenta mudar de estilo de jogo para ir pra Copa e depois meio que o corpo não adapta. E teve esse problema no Cruzeiro, que era para ele jogar bem, mas aí teve um Caio Jorge absurdo. Então acho que ele voltou pro lugar certo, com o Neymar ali, que tem tudo para ajudar ele também quando os dois estiverem em campo. E ele vai conseguir reassumir o protagonismo, sim. Acho que ele vai ajudar bastante. É o que a gente fala, futebol ele tem, né? Se alguém toca uma bola para ele tá dentro da grande área, o Neymar falou isso, quando ele marcou o primeiro gol nesse retorno, o Neymar depois ele dá uma declaração, ou ele faz um post, e ele fala, se a bola sobrar para ele, é caixa. Mas aí o Gabigol, a gente tá falando que de 3 anos que ele não joga, sim, que a gente viu ele jogar. Exato, Gente, é muito tempo. É muito tempo. Eu tô assim, cara, pelo amor de Deus, nada contra o Santos, mas eu ainda tô bem desconfiado. Ele precisa provar, o gol dele contra o Novo Horizontino é legal, né? Porque aí tem dois jogadores, entre aspas, na mesma situação. Entendeu? O Neymar, que é um craque, só que precisa jogar. Se não joga... Futebol muito físico hoje em dia, 3 anos. Eu concordo, ele falou muito bem, ele tá numa idade de auge. Que, pelo menos é o que ela falou, ele deveria estar no auge. Eu não acho que ele não se cuida, não é a questão, Mas assim, se a gente pega o Gabigol, Zé, para muitos flamenguistas é o maior, pelo menos era, o maior 9 da história do Flamengo. Para muitos. Sim. Né? E com gols decisivos, gols importantes. Ele fez gol em todas as finais de Libertadores. É um absurdo. E até quando ele não estava bem na final da Copa do Brasil, que o Flamengo ganhou ali em 2024, ele marca gol na final e já estava naquela fase que já não jogava bem. Felipe Luiz confiou nele e ele decidiu mais uma vez. O cara
cheira decisão, fede decisão. Fede decisão. Por falar em Flamengo, e o André tocou nesse assunto, o Flamengo está passando um momento bem difícil lá no Carioca. Acho que vocês têm acompanhado, né? Eu vou até colocar aí uma tabela do Flamengo para vocês, tá? Mas assim, o que acontece? O Flamengo, vocês sabem que está dando uma folga para o profissional e está jogando com o Sub-20 o Carioca. Fato é que um empate e 2 derrotas. E a situação vai ficando complicada no estadual, porque faltam só 3 jogos, e esses agora 2 jogos são clássicos. Quer ver? Põe a tabela ali, ó lá. A situação ali, ó. Tá vendo o Flamengo completamente fora, né? É um quadrangular lá no Rio, não é isso? Grupo B ali, né? E aí você vê Flamengo 1, Portuguesa 1, Bangu 2, Flamengo 1, Volta Redonda 3, Flamengo 0. E aí o que falta? Flamengo e Vasco, Fluminense e Flamengo, Flamengo e Sampaio Corrêa. Tirando o Sampaio Corrêa, os outros dois, ó. Mas vai com titular esses jogos? Já estão, inclusive, o Vasco e o Fluminense estão jogando com o time principal. E o Flamengo, o Felipe Luiz já telefonou. Ou seja, já ligou para alguns e falou, volta, velho. Os caras no resort tomando um gin. É porque quarta-feira já jogam, já vai vir um outro time, tá? Esse regulamento do Carioca, você precisa ter uma cartilha para você entender, né? Não dá para entender mesmo, nunca entendi. É bem complicado, mas basicamente são 2 grupos, A e B, com 6 em cada. E aí você enfrenta os times do outro grupo. São 6 jogos na primeira fase. O melhor ranqueado, ele já é campeão desse aí, é a Guanabara, né? Taça Guanabara. Da Taça Guanabara. É um primeiro turno que não vale absolutamente nada. Que não vale, exato. Eu gosto. E o grande lance do Flamengo é se ficar em 5º ou 6º, porque aí você vai para um quadrangular para não ser rebaixado. Imagina você ter que jogar no Carioca um quadrangular para você não ser rebaixado. Arrascaeta, exato. Arrascaeta. A cavalaria jogando para não cair, não para ser campeão. Assim, no mínimo curioso. Não, estamos torcendo para acontecer pelo entretenimento. Pelo entretenimento. Nada contra o Mengão. Gente, enfim, né? É isso que o Flamengo vai ter que se virar. Eu tô curioso para ver como é que vai ficar essa situação. Agora, eu quero falar com você também, porque, ó, há anos conectando torcedores ao melhor do futebol. A Bet365 é pioneira e referência global em apostas, porque grandes jogos merecem experiências extraordinárias. Mas um toque meu e da Bet365, presta atenção, jogue com responsabilidade, tá? Eu vou abrir aqui um parênteses enorme para falar do Campeonato Africano. Eu não sei se vocês acompanharam. O que aconteceu? Ontem rolou a final da Copa Africana das Nações, né, entre Senegal e Marrocos. Título de Senegal. Gente, foi a coisa mais louca que eu já vi na face da terra. A final, quer ver? Vamos colocar só uns prints rapidinho para mostrar algumas polêmicas. Cara, o jogo estava 0-0, aí a prorrogação... E foi. O jogo lá em Marrocos. E a prorrogação, vai ter mais jogo, pimba, um pênalti polêmico. Primeiro que teve um gol anulado do Senegal, daí teve um pênalti polêmico para Marrocos. O que aconteceu? Senegal ficou louco da vida, o time foi embora, abandonou o campo. Foi todo mundo embora, tal. Aí o Mané, né, voltou, foi lá no vestiário, trouxe tudo. Não, gente, volta todo mundo. Tem jogo ainda. Tem jogo ainda, isso aí pode dar problema. Aí, cara... Em Copa do Mundo, poderia dar muito. Poderia, inclusive a FIFA. A distância do gol anulado, no finzinho do segundo tempo, o Senegal teve um gol anulado agora, aí 2 minutos depois acho que é 93, 98, alguma coisa assim, é muita pouca diferença. Foi 47, 48. Então, foi muito próximo, aí o Senegal falou, pô, acabaram de anular o nosso gol, e marcam um pênalti. É loucura. Não, aí, cara, o pênalti, daquela imagem ali, pênalti perdido, o Brahim Dias resolve dar uma cavadinha. O jogo já tinha acabado, era fazer aquele gol, ser campeão e comemorar, né, tal. Aí, cara, ele bate cavadinha, o goleiro lá, o Mandi, vai lá e faz assim, opa! O goleiro, o Mandi, ele cai, aí ele dá tempo dele levantar e catar a bola. Aí, rapaz, vai pra prorrogação. Gol do Senegal, Senegal campeão. Aí teve a polêmica da toalha do Mendy, porque disseram, eu não sei, André, você deve estar mais a par que eu, que ele tinha anotado o negócio dos batedores. Exato, é porque o jogo foi em Marrocos, né? Então, em tese, ali, para Senegal era um ambiente hostil. E simplesmente desaparece a toalha com as anotações, porque assim, estava na prorrogação e todo mundo pensando, vai para os pênaltis. E aí sumiu a toalha com as anotações para o goleiro de Senegal. Do Mendy. Isso. Né?
E aí ficou uma cena ridícula, depois procura na internet, porque o goleiro reserva vai lá proteger a toalha. Então ele segura a toalha e os caras de Marrocos fora tentando pegar a toalha. Reserva, gandula, a toalha cai no chão, aí eles puxam do chão e o goleiro vai lá e vem o Mendy. Nossa, ele corre na lateral do campo, os caras vão atrás. Não, é uma cena bizarra. Né? Aí você fala, nossa, que horrível. Aí vão para a coletiva. Então o técnico campeão do Senegal vai responder as perguntas. Não vai, porque daí a imprensa marroquiense ou marroquina ou marroqueira, como você quiser, começa a vaiar o cara e a entrevista é cancelada. Aí o técnico de Marrocos vai dar a entrevista, a primeira pergunta o cara ataca ali, você vai pedir demissão agora ou amanhã? Ele fala, não, próxima pergunta, não é assim. Enfim, o Infantino lançou, pela FIFA, né, lançou uma nota, statement hoje, né, uma nota elogiando, parabéns, tal, que legal, mas aí ele enumera, isso não pode acontecer, não sei o que, não sei o que lá. Eu nunca vi isso, André. Não, surreal. Parece que, sei lá, é um filme, né, roteirizado, assim. Então, são vários elementos, muita informação e duas seleções que estão relacionadas ao Brasil, né? Porque o Brasil jogou recentemente um amistoso, ganhou por 2-0 e Marrocos vai enfrentar o Brasil na Copa do Mundo, né? Então, o Brasil, em tese... perdeu para eles amistoso também. E perdeu também. Dia 13 de junho, Marrocos e Brasil, Brasil e Marrocos. Dificílimo esse jogo. É um jogo difícil, jogo complicado. São duas seleções africanas, eu diria duas das melhores, né? Então é isso. Não à toa estavam na final da Copa Africana de Nações. E futebol bonito, né, André? Né? Assim, dele, sim, um toque tem de jogadores bola, importantes que jogam nas principais ligas, né? O próprio Brahim, que erra o pênalti. Brahim Dias, isso. Brahim Dias, desculpa. Ele é jogador, era do City, né? Foi quando ele começou a carreira, espanhol, que joga espanhol marroquino, que começou no City e agora está no Real Madrid. Então, assim, são jogadores extremamente importantes. Mas vocês acham que pode rolar uma punição? Não, não vai rolar. Não vai rolar. Acho eu que não vai rolar. Deve rolar multa, né? Tem uma multa lá, multa pro Senegal, $50 mil, uma coisa assim. Mas não vai rolar nada que mude. A Copa do Mundo já está com muitos problemas para pensar. Exato. Vai ter um monte de coisa para pensar nessa Copa do Mundo. Enfim, vamos ver nossas próximas transmissões, gente? Quero colocar na tela. Eu falei meio por alto ali, mas ó, são dois, eu considero um clássico, Portuguesa, né? Mas são dois clássicos, São Paulo e Portuguesa, que a gente transmite depois de amanhã, quarta-feira, às 19h30, com pré-jogo às 18h30, R7 Desimpedidos, Record Plus, tá? E aí, ó, logo depois, na quinta, no mesmo horário, com pré-jogo às 6h30, jogo às 7h30, o clássico Santos e Corinthians. Eu diria, São Paulo favorito ali, e Santos favorito no outro. Em situações normais, o São Paulo seria muito favorito, né? E o Santos favorito também, na Vila Belmiro, né? Eu acho, velho. O Zé, deixa eu explicar. Toda vez ele tenta tirar o holofote do Corinthians. Fica reversa. Ele tenta tirar. Ali eu acho que não tem favorito, Zé. Tem. É bem equilibrado. Tem porque é na Vila Belmiro. Mas sem Gabigol e Neymar? O Corinthians sem Memphis, sem Garro. E sem o Martínez. Sem muita armação ali, né? A gente viu a dificuldade no meio campo. Mas tem Yuri, tem o Bidon, que tá bem agora. Tem o Yuri, tem o Bidon. Tem o nosso amigo Carrillo, que às vezes a feijoada pesa e ele anda mais, né? Enfim. Carinha de empate. Carinha de empate braba, né? 1-1. Carinha de empate braba. Mais 1-1. Será? Jogo obrigado. Bi, o que você acha do São Paulo e Lusa? É um jogo que o São Paulo precisa ganhar, né? Acho que esses pontos em casa são os essenciais, pensando que a gente chegou com medo de brigar contra o rebaixamento. Nossa, irreal pensar nisso. Eu que vi o São Paulo ganhar tudo, pensar que o São Paulo hoje briga para não cair no Paulista. Não tá brigando, espero que não brigue, mas é ganhar em casa. A Portuguesa, o jogo que eu assisti da Portuguesa na primeira rodada foi muito, muito ruim, tipo um jogo bem ruim mesmo. Então acho que tem tudo para ganhar. O jogo no meio da semana foi um jogo ruim do São Paulo também, mas fez o dever de casa e é isso que a gente espera. Pode ser 1-0 chorado, 1-0 de pênalti, tanto faz. É fazer 3 pontos e respirar, daí pensar, talvez, e buscar uma classificação. Gente, passa rápido esse programa, a gente tá acabando, tá? Mas já, Zé? Já, rapaz. E amanhã eu te vejo de novo, hein? Amanhã, né? Não é amanhã, é quarta. Não, amanhã tem fotinho aqui. Eu não sabia disso. Amanhã acabaram de falar que amanhã tem sessão de fotos. Puxa vida, gente. Para a sua alegria. Vou comprar roupa nova, então. Tá? Desculpa. Desculpa. Queria agradecer, André. Muito obrigado, viu, querido? Foi muito legal ter você aqui. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. E achei que... Vou até falar pro Danilão. Achei que o Rudy ia sacanear mais ele. Você pegou leve. Você pegou muito leve. Isso é a história dele, cara. Eu só critiquei o cabelo porque eu sou amigo. E eu queria agradecer Bigóis também, Bi. Muito obrigado, querida. Volte sempre, tá?
Eu que agradeço o convite, muito obrigada, e me convidando eu venho sim. Muito obrigado pela presença. Rudy, como sempre, é Lindão, nóis, tamo junto. tá? Você que ficou com a gente até agora, muito obrigado, tá? O Joga nas 11 fica por aqui. Zé Luiz lhes diz, beijo, tchau!